Bem-vindos ao Produtividades, um podcast onde nós trazemos pessoas que realmente têm experiência para falar de transformação digital, para falar de implementação de tecnologia. Estou aqui com o Caio hoje. E aí, Caio? Muito bom, Felipe. Mais um episódio, né? Ainda bem, estamos aqui. E com uma dupla especial hoje aqui, né? Uma dupla dinâmica, né? Uma dupla que a gente já queria conversar há um tempo, né? Muitos convites, mas agora foi, né? Que cuida de cenários dinâmicos, né? Com certeza. Isso aí é a verdade, é. Tudo nessa vida dessas duas é mutável. Não, toda vez que eu chego assim, não, cara, é urgente, tem que resolver. Eu falei, não, tô vendo, é dinâmico. Bom demais, maravilha. Estamos aqui com a Elaine. E aí, Elaine, tudo bem? Bem-vinda. Tudo bom, Felipe. Obrigada pelo convite. Caio, como vai? Bom, primeiro eu queria agradecer. É super especial estar aqui. A gente sabe que a mulher, né, dentro desse contexto a profissional de dados, ela tem ainda uma diversificação muito baixa, né? Num setor estereotipado, assim, com uma estereotipia de gênero predominantemente masculina. Com certeza. Né? Então, a gente tem aí um relatório do State of Data de 2023, bastante recente, que mostra que a presença da mulher na área de dados, ela ainda está na casa dos 24%, assim, é muito baixa. Muito baixa. Né? Apesar de ter aumentado de um tempo para cá, ainda a presença da mulher é muito baixa. E quando a gente vai para cargos de liderança, é ainda menor. Sim. Né? A gente representa ali, estamos na casa dos 18%, mais ou menos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho importante esse espaço para que a gente mostre a diversidade da mulher aqui, que de fato atua na área de dados. E mostrar o impacto também, né? O que vem trazendo de valor, até mesmo uma visão diferente das coisas, Sim. né? E acho que é super importante. E a gente também está aqui com a Vanessa, né, Vanessa? Tudo bem? Tudo bom? Prazer, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Acho que trago um pouco disso do que a Elaine falou. Minha carreira talvez não seja tão longa assim quanto de muita gente que a gente tem aí na área da tecnologia, mas nesse pouco tempo que eu tenho de carreira, eu também enfrentei algumas questões relacionadas a não ver pessoas como eu no ambiente que eu estava. Então, eu acho que ter esse espaço aqui para falar um pouquinho de como eu cheguei até lá, Exato. de como a gente transforma, né, a empresa um pouquinho todos os dias, trazendo um pouco mais de tecnologia, mais de informação. Eu acho que é um espaço muito bacana. Então, muito obrigada. E nesse mercado que a gente está, nesse mercado de dados, o mercado que vocês estão inseridos, vocês deveriam ser maioria, né? Porque vocês têm uma capacidade analítica muito maior do que a nossa, eu não né? discordo. Eu acho que você está completamente Acho que tá correto, né? Mas é verdade, né? A gente, claro, o mercado vem mudando, melhorando, evoluindo, né? Mas mulheres nesse setor de tecnologia têm habilidades muito ímpares, que realmente é uma coisa de masculino e feminino, que o feminino tem que o masculino não tem, né? As mulheres são muito mais atenciosas, muito mais atentas a detalhes, né? Então, lá na Aline mesmo, por exemplo, né, as reuniões de vocês com a gente é maravilhoso, né? Só tem mulher na reunião praticamente, né? É verdade. Pior que é verdade. As nossas líderes na empresa são mulheres, né? E assim, são muito atentas a detalhes, então temos aqui apoio a vocês serem realmente maioria nesse mercado. Eu acho que representar a diversidade, né? Eu acho que dar voz para a mulher traz esse dinamismo, esse pensar diferente. E é verdade, né? O time da linha ali composto de mulheres super especiais também, bastante inteligentes, que fazem a diferença. E uma coisa que a gente brinca lá internamente, que não é nem questão de uma demagogia, de colocar assim, vamos colocar mulheres por colocar e tal. Por Cara, cota. não é, exato. É muito numa linha eu acho que é muito isso que o Felipe trouxe, de trazer uma visão diferente. A diversidade mesmo, né? Uma diversidade de visão, uma Exato. diversidade de entender como solucionar problema, porque o Felipe também vem desse contexto profissional, que é o mesmo que o meu, que eram empresas, né, Felipe, extremamente só masculinas, né? Eu venho de uma linha de engenharia tradicional, campo, né? Então, por exemplo, a realidade que eu tinha lá, o espaço amostral era, cara, 15% de mulher, 10% de mulher. E quando a gente chegava num cenário de liderança, era muito menor, né? Então, por exemplo, eu vinha num contexto que entre 10 gerentes técnicos, uma pessoa só era mulher. Mas você consegue, quando você está num ambiente com mais mulheres, você consegue ver um olhar diferente. E assim, na hora de soluções complexas, que é o que a gente lida todo dia lá na linha, e vocês também, gente, vocês sabem que, assim, cara, ter uma voz competente, né, e
uma ideia de uma meritocracia de ideias, trazendo coisas diferentes no raciocínio, é muito bom para o negócio, né? É muito bom para solucionar problema, né, Felipe? Sim, né? As mais diversas experiências, elas se somam, né? Acho que boas soluções vêm disso, né? A famosa frase que a unanimidade é burra, né? Se eu pego todo mundo de um mesmo contexto, de uma mesma formação, né? Isso. Quando eu trago experiências diferentes para as soluções, né? As soluções têm uma visão 360 muito maior e surgem ideias de solução que talvez Equipe de você não sucesso pensaria, vem né? disso, né? É. Um pouco de cada, Multidisciplinares. multidisciplinar, porque senão você fica muito taxado numa visão só. Como é que você vai abraçar novas ideias, novos contextos, se você está olhando para um lado só? Eu acho que é exatamente isso, multidisciplinaridade ali, olhar para diversas áreas, eu acho que... E a gente começou o podcast a falar de dinamismo, né? As coisas são muito temporais, né? Exato. E muito dinâmicas, né? Então, eu mesmo não sou da área de tecnologia. Também não. Então, falando já um pouco, então, da minha história, eu sou casada, sou mãe da Laura. A Laura tem 7 anos. E sou profissional da área de dados, né? Hoje eu sou líder de 3 pilares aí dentro de uma área de excelência comercial. Então, eu lido com uma área de canais, eu tenho uma área também de business intelligence e tenho também uma área de pricing. Todas elas lidando com dados interligadas entre si e bastante importante, né? Assim, então, hoje eu tenho um time bastante heterogêneo, assim, de faixas etárias distintas, o que me faz crescer como profissional. Eles me desafiam o tempo todo. Então, eu tenho pessoas entrantes aí, né? Tipo, assistentes dentro do meu time. E tenho pessoas que já estão em fase de se aposentar. Então, é bastante rico para mim, assim. E é uma troca super interessante. Então, eu sou formada em administração e contabilidade. Então, fiz toda a minha carreira dentro de negócio. Sou apaixonada por números. Eu acho que isso me levou para a área de dados. E estou lá até hoje. Me brilha os olhos. Sou realmente apaixonada pelo que faço. E eu acho que essa é a beleza da coisa, né? O dinamismo, a mudança. E a gente poder não só ser representativos aí no mercado predominantemente masculino, mas poder expressar nossas ideias, poder contribuir, gerar insights, né? A palavra do momento é insight. Com certeza. E para mim é super importante. Legal. E você, Vanessa? Conta pra gente. Qual a Então, sua área de atuação junto com ela? Quando a Elaine falou que não é da área da tecnologia, eu até concordei, porque eu, por formação, eu sou farmacêutica e bioquímica. Tenho pós em acesso em saúde e farmacoeconomia, então, assim, é totalmente voltado para a área da saúde. E eu fui parar em dados, em tecnologia, por um acaso, assim. Então, eu recebi um convite do tipo, precisa de alguém que saiba muito sobre medicamentos, sobre, né, administração. E agora eu preciso de alguém que me ajude a montar um Power BI, que é uma estrutura de BI, para a gente conseguir começar a mostrar esses dados. Bora, eu adoro um desafio, então vamos atrás. Sabia nada, tinha um Excel intermediário que eu aprendi na raça. Entendi. E acabei entrando, tive sorte de ter muitas pessoas na minha carreira que acabaram me ensinando muito do que elas sabiam. Tive a oportunidade de passar por lugares que me deram muito incentivo de cursos, de participar de capacitações, capacitação, né? exatamente. Então, eu tive muita capacitação, tanto de forma autônoma, né? Então, tem muita informação na internet. Se você para ali, procura na internet, você vê vários vídeos, inclusive da Lin, ensinando muita coisa legal. Mas eu tive também capacitação. Então, pagarem cursos para mim, me mandarem. E como eu sempre gostei de aprender e de desafio, então eu fui abraçando cada uma das oportunidades que apareceram. E aí eu descobri a área de BI, que é o que eu sou hoje, né? Eu trabalho como Business Intelligence. E eu me descobri, porque assim, apesar de ser formada na área da saúde, eu nunca quis estar ali no contato com o médico, nunca quis estar num balcão. Eu sempre me via em sala de reunião, conversando, apresentando, trazendo insight. Falava, como é que eu vou chegar nisso? E eu acho que me trouxe um pouco disso. Então, esse é um pouco do meu background, assim, sem querer eu cheguei em algo que realmente me apaixonei. Legal. E suas falas são interessantes, né? Até para vocês duas. Queria ouvir a opinião de vocês duas, o Caio também, que a gente debate muito isso lá na Lean, né? Como o pessoal deturpou o que é BI. Né? O que BI não é um negócio novo. Né? O pessoal fala assim, nossa, BI, parece que BI surgiu outro dia. Muito alavancado, acredito eu, na minha percepção,
pelo Power BI. Sim, né? O Power BI surge em 2015, vem democratizando esse mercado de BI, mas porém BI não tem nem a ver com tecnologia, né? Como a própria tradução diz, inteligência de negócio. Exato. E a gente vê que isso gera muita confusão hoje e isso gera um gasto muitas vezes ineficaz com tecnologia. A tecnologia pela tecnologia. Vamos fazer um BI simplesmente de tecnologia. Mas aonde que você quer chegar? E o background, a história de vocês é interessante, justamente porque, pelo que eu estou entendendo, vocês trazem muito uma visão de negócio para ir depois parar na área de BI. É isso aí. Conta para a gente a visão de vocês sobre essa temática. Muito bom, Felipe. Eu acho que Power BI é o novo Excel, né? Feliz daquele que consegue usar o Power BI com toda a sua capacidade, né? Que ele tem hoje, não só como um front-end, ali um expositor de informações. Então, assim, vindo da área de negócios e apaixonada aí por números e dados, eu acho que para a gente é muito mais fácil olhar para aquele dado frio, que não responde nada, né? Então, o dado por si, ele não gera capacidade de decisão diferente da informação, né? Então, quando você organiza esses dados, você coloca eles de uma forma compreensível, você gera informação, né? E aí, quanto maior a abstração do dado, você vai levando isso para o conhecimento. Então, acho poderosíssimo. Eu acho que você está coberto de razão, assim, da confusão que as pessoas fazem. Mas eu tenho uma visão, Felipe, de que o mercado ele está assim. Quando você vai olhar para a maturidade de dados das empresas, eu tive a oportunidade de participar de um projeto dentro da empresa que eu atuo, que fala um pouco da maturidade de dados, né? Então, a gente teve a parceria de uma consultoria super renomada aí no mercado, usou aí uma metodologia Gartner para contar para a gente, através de muitas entrevistas, como é que estava a maturidade de dados da empresa que a gente estava frente a todas as outras empresas, de forma geral, de vários setores, e também a gente fez um recorte do setor da saúde aí, de empresas de medtech. Está todo mundo muito parecido. Então, deixou a gente feliz, porque a gente está se organizando e muitas das recomendações que eles traziam dentro desse diagnóstico era migração de um Databricks, né? Hoje a gente já está indo para um Data Mesh, ter uma área de excelência comercial onde você consegue suportar e apoiar os negócios, né? E aí eu acho que o Power BI veio para ganhar essa força, né? E quem vem da área de negócios, até quem vem da área de tecnologia, né? Eu acho que o mais transformador é conseguir capturar um monte de dados, transformar em indicadores de performance, onde você consiga realmente gerar informação, né? Onde você consiga tomar decisão ali embasada em dados. Porque a chance de cair num lugar comum, que é o que eu ouço toda semana, é o seguinte: vamos fazer um painel com os indicadores da área. Aí pega todos os indicadores, todos os dados e jogam dentro da planilha, ou dentro da planilha de Excel, ou dentro do Power BI. Aí o tomador de decisão, o gestor, ele chega lá e olha e tem, tipo assim, 35 indicadores numa tela. E fala assim, cara, o que eu faço com isso aqui? Eu tenho que tomar qual decisão? Assim, é muito difícil, porque é uma coisa que funciona num raciocínio ao contrário, porque muitas vezes a pessoa fala assim, por exemplo, você chega numa entrevista para construção de um painel, alguma coisa assim, aí muitas vezes o gestor fala assim, né? Um gestor que tem uma maturidade mais baixa, ele fala assim, cara, é melhor colocar a mais do que vai que falta, né? É justamente o contrário. Justamente o contrário. Cara, menos é mais literalmente. Porque assim, se for colocar uma enxurrada de dados, uma enxurrada de indicadores, a pessoa vai se perder. É um dilúvio de dados, é um dilúvio de informação. Cara, você precisa saber navegar naquilo, né? A gente gosta muito, né, lá na empresa, né, Felipe, do cockpit, né? A gente, é um exemplo que eu uso toda vez na reunião comercial. Eu falo assim, cara, no carro de vocês, tem quantos indicadores? Aí tem lá velocidade, combustível, giro, tem 5 indicadores no máximo. Quando dá um problema no seu carro, o que acontece? Vai piscar uma luz vermelha. É verdade. E com o símbolo daquilo que você precisa investigar a mais. É a mesma ideia. Cara, o cockpit para o gestor ou para quem toma decisões dentro de um processo tem que ser algo simples, com a menor quantidade de indicadores possíveis. Mas se tiver algum problema, eu tenho que ter um indicativo visual que tem um problema. E se eu quiser investigar, na hora que eu clico, né, Felipe? Eu entro mais dentro daquela matéria técnica que eu preciso entender. Então, assim, isso conversa muito, Elaine, com a maturidade. Hoje em dia, a sua percepção é muito corroborada, principalmente pela minha, né, Felipe? Está numa cadeira mais estratégica, né? Mas
Pensando no meu caso, que eu estou ali num tático operacional e estou conversando com o cliente todo dia, conversando com vários potenciais clientes, essa realidade também eu observo muito. Assim, é uma questão de maturidade. E as pessoas têm uma boa intenção. Tá todo mundo super bem intencionado para resolver os problemas. Mas eu entendo muito que é muito nessa linha do dilúvio. Tem muita gente nadando nessa água e não sabe para onde que tem que nadar. Mas eu acho que é uma jornada, né? Não, claro, Caio? com certeza. Eu acho que as pessoas vêm aprendendo aí com essa maturidade que a gente vem buscando, né? Exato. Então, na empresa que a gente trabalha, dados é o 3º ano que é um dos pilares estratégicos, né, para a companhia. Então, vem tomando muita notoriedade. E hoje, quando a gente vai desenvolver um indicador de performance, quando eu sento com a minha equipe para a gente discutir algum projeto, a gente olha e o que eu preciso responder, né? Então, a gente tenta ir de trás para frente, né? Se eu preciso responder isso, como é que eu vou moldar aquela informação para que ela me traga a melhor resposta? Exato. Pegando um pouco o gancho do que você falou, que às vezes as pessoas confundem o que realmente a BI não é algo novo, mas eu acho que é muito deturpado realmente, porque as pessoas às vezes esperam que o profissional de BI ele tenha uma profundidade ali em programação e saiba fazer Python, e todo back-end, todo front-end. E eu acho que não é só isso, não é só você estruturar a informação e, como você falou, sair jogando um monte de visual ali dentro. Tem gente que acha lindo. Abrir um painel, aí tem um gráfico de rosca, um de linha, Não é isso. É você, no final das contas, quando você trabalha com BI, o que eu enxergo, o que aquilo resume, o que eu estou entregando para quem está olhando aquilo. Então, lógico, né? A gente precisa estar dentro da tecnologia, entender como que funciona, você tem que fazer aquilo acontecer, mas não é só isso. Porque entregar por entregar... Agora, Copilot, a gente estava até conversando isso, Copilot te entrega. Como é que você vai extrair informação daquilo? Exato. Como é que você vai entender até quem é seu cliente? Porque a gente está dentro de uma empresa, mas dentro da empresa a gente tem vários clientes. Eu vou entregar aquilo para um analista, para um vendedor, para o diretor. Para o diretor, ele não quer ver a nível micro. É o cockpit. Entrega no máximo. Ele vai olhar lá e falar assim, isso não está legal. Vai pedir para a equipe investigar aquele ponto. E aí sim, para aquela equipe vai ter algo um pouco mais dedicado. Acho que isso também é um ponto importante, saber quem é seu cliente e o que você precisa entregar para ele no final das contas, né? Sem dúvida. Porque se a gente for pensar, né, é bem o que vocês falaram, a coisa nasce de trás para frente. Primeiro tem que ter um problema, né? E com esse boom de BI, de tantas tecnologias hoje em dia, muitas vezes as pessoas não têm um problema, né? Elas querem né? Fazer. A gente viveu muito a era do... Todo mundo quer um BI para chamar de seu. Né? Era igual um pet, né? É verdade. Eu quero um BI. Para quê? Não, eu quero ter. Eu quero ter. Né? E é isso. Eu recentemente eu ouvi de um conhecido que estava participando de um processo seletivo até de uma empresa muito grande, né, para a área de BI. E aí na entrevista eles perguntaram para ele, fizeram uma sabatinagem ali sobre desenvolvimento, né, implementação técnica mesmo. Ele falou, gente, eu não sei isso, a vaga para BI. Eles não têm que saber... Peraí, né? É claro que a gente tem que ser cada vez profissionais mais completos, mas não é o foco. Quando você tem uma vaga de BI, não é esse o foco. Você tem uma vaga de negócios, né? Você tem a vaga de quem entende de business, de quem vai entender o problema, de quem vai entender, bom, este problema nós respondemos desta forma. E aí, a partir dali, vamos sentar todo mundo na mesa. Tanto que lá na linha a gente faz muito pra gente o tripé são processos, pessoas e tecnologia. Né? Um vai andar sem o outro, mas... começa muito pelo processo, né? E dentro de processo, é claro que a gente vai englobar o problema, o business e tudo mais, porque senão, tecnologia pela tecnologia, hoje em dia, então, virou... Tá muito fácil, né? Hoje em dia se produz tecnologia com uma facilidade incrível. E aí você chega nas empresas, às vezes, tem um caminhão de tecnologia. E aí, né, diferente do carro que... Você quase tem só o velocímetro, você chega lá e fala, meu Deus, por onde que eu começo? Parece painel de avião, né? Embarcada, A gente plantou um projeto de governança final do ano passado, se não me falha a memória, que o pessoal tinha 1.200 painéis de Power BI. Né? 1.200. Como faz gestão disso? Não, e aí quando você vai ver, quando você vai investigar as métricas de uso, usa-se 100, 200 de uma empresa gigante 20%. Também. Era em torno de 15% a 20%. Mas eu acho que há que se valorizar a jornada. Né? Eu acho que foi o boom, como você falou, todo mundo quer ter um painel para chamar de seu. E agora a gente parte para uma simplificação. Né? Então,
Como é que eu reduzo esse monte de informação para informações realmente palpáveis, informações que vão me levar a conhecimentos, né? Então, a gente começou falando um pouco de insights, né? Para mim, insights é uma capacidade cognitiva, assim, que traz para a gente clareza sobre o que você está olhando e que até pouco tempo não tinha fundamento, né? E aí aquilo se torna claro, é como se fosse um estalo. Então, a partir daquilo, eu acho que você consegue gerar informação de qualidade. Então, eu acho que há que se valorizar a jornada. Mas falando muito de jornada, eu tenho até um relato muito pessoal, que foi quando a gente contratou a Aline no meu antigo trabalho e tudo mais. Olha de onde que surgiu. O chefe chegou para mim e falou assim, cara, eu visitei uma outra unidade de negócio aqui do grupo e vi um monte de coisa bonita lá. Os painéis bonitos, um monte de gráficos, sei o quê. Eu quero aqui igualzinho. Aí eu tô assim, mas você quer por pra querer? Quê? Não, eu quero igual. Eu quero pra poder mostrar Pra chamar de meu. Pra chamar de meu. Deixar na TV. Porque minha área tá evoluindo. Eu falei assim, não. Tem que ser na TV. Eu falei assim, não, tudo bem. Só que eu já um pouquinho mais malandro, né? Falei, eu vou usar isso como estratégia para começar a fomentar a BI aí no caminho certo. Porque assim, eu já tinha o patrocínio. Era o patrocínio, talvez, de uma forma não tão legal? Era, mas, cara, foi isso que foi o insight para poder trazer a linha. Aí teve os treinamentos, aí começou a evolução. E daquele primeiro treinamento que o Felipe... Foi até o Felipe mesmo que ministrou o treinamento na época. Daquele primeiro treinamento, a empresa teve um salto gigantesco. Mas começou, de novo, vamos valorizar a jornada. Começou com um motivo meio assim, cara, eu não tenho... Meu amiguinho tem, eu também quero ter. E vamos pra frente. Sem saber onde aquilo poderia me levar. Isso, mas pra ele também, depois da jornada, que foi uma jornada literalmente, quase um ano e meio, ele tá assim, nossa, cara, realmente o negócio funciona mesmo, hein? Olha só. Eu no início eu achei que era só um negócio meio de mostrar os gráficos, não, mas tá ajudando, tá resolvendo um monte de problema. Eu falei, cara, o bom que você deu esse voto de confiança no início de me deixar na responsabilidade de capitanear isso. Então, isso trouxe benefícios para a empresa como um todo. Mas eu concordo muito que a maturidade está evoluindo, mas ao mesmo tempo também tem diversas empresas que ainda estão nessa questão que o Felipe falou. Cara, eu quero ter um BI para chamar de meu, porque eu quero que seja bonito. Só que é uma coisa que eu comento muito, existe uma diferença, gente, muito grande entre transformação digital e digitalização. A digitalização é assim, cara, eu tenho esse processo aqui que ele é mecânico ou ele é no papel e eu vou só colocar tecnologia nele, eu vou digitalizar. Se for, e aí assim, qual que é o ganho de tempo? Realmente tem ganho de tempo ou não tem? Qual que é o ganho de recurso? Porque se for só para tornar digital, mas não trazer adição de valor, deixa no papel. Exato. É melhor, entendeu? Exato. Mas é entender muito assim, o potencial da tecnologia de oferecer uma transformação digital que ela seja eficaz e que ela seja perene. Porque uma coisa que a gente comenta muito, né, Felipe? Pô, surgem muitas ideias legais, não sei o que, vem recurso, um monte de coisa. Aí depois a gente entrega o projeto, deixa o cliente lidando, o cliente não sustenta com a gente, porque ele tem time técnico para poder sustentar. Depois de um ano a gente chega, como é que tá o projeto? Mudamos de área, reestruturou a área, parou o projeto. Mas isso é muito comum, Caio. É bastante comum. Quando eu assumi a área, e trazendo um pouco do comentário do Felipe, a gente tinha muitos painéis dentro da área. Então, assim, Power BI, de fato, é o novo Excel. E uma das primeiras coisas que a gente fez foi... Você falou de governança também, né, Felipe? A gente começou a estruturar a área. Então, assim, a gente começou a perceber qual é a importância dos produtos de dados que a gente tinha. Eu tinha uma equipe bastante focada por segmento de atuação na empresa que a gente trabalha e cada um entregava ali on demand, o que o seu cliente pedia. Entendi. Muitas vezes era a mesma coisa. Num painel diferente, com uma cor diferente. Não tinha conversa entre os pedidos, com um KPI né? diferente, então bastante verticalizado. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei e comecei a assumir a área foi organizar, então, toda essa parte de estruturação de dados para que todo mundo consumisse de uma única fonte confiável, porque eu tinha gente extraindo base de todo lado e o número do fulano não batia com o ciclano e eu precisava conciliar os meus dados, então era muito, muito maluco. Falei, como é que a gente sobreviveu até hoje? E depois dessa estruturação, a gente partiu para a harmonização desses painéis todos, assim. E aí você tem um pouco de briga de ego,
né? Ah, com certeza. Porque, puxa, o meu era tão legal, eu respondia. Meu pet era tão legal, né? Meu pet era tão legal. Agora eu não Poxa, posso ficar mandando toda exato. hora. A cor dele era tão bonita. Exato. E o que a gente fez foi harmonizar. A gente trouxe o melhor do que todo mundo já produzia, já fazia, para uma consolidação, para um reapontamento para uma base única, conectada, com atualizações diárias, com atualizações muito frequentes. E isso trouxe um ganho, uma eficiência para o departamento, assim, incrível. Acho que a Vanessa fez parte dessa jornada, ela pode contar aí um pouco mais sobre isso, mas como a gente encontra resistência, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né? É o maior desafio, É assim. o maior desafio. De tudo que a gente está falando, tecnologia, qual que é Databricks, qual que isso aqui. Mas na hora que vem a questão, o fator pessoas, Exato. e não é de sacanagem, ninguém tá ali para atrapalhar Claro. o que quer. Não, sem Mas dúvida. tem essa questão, mas eu sempre fiz assim. Exato. A Exato. pessoa perde um pouco do conforto dela, né? Exato. Porque, trazendo do outro ponto, né? Ela chegou e ela mudou tudo. Eu que já estava lá. A gente trabalhava como business partners, né? Então, cada um atuando com o segmento. Então, meio que um sabia o que o outro fazia, mas como eram demandas separadas, a gente era cada um no seu. E era muita coisa repetida, digamos assim. E aí, quando a Elaine chegou e falou assim, não, a gente vai acabar com isso, vai tornar tudo uma coisa só. E como a gente estava em contato com aquelas pessoas, a gente falou, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai ter briga. Ela, Colocada à prova. Foi. Ela falou assim, eu vou comprar essa briga. E a gente, então tá bom. Então tá bom. Se ela sabe qual é a bronca, ela vai ajudar a gente a segurar a bronca, Se então o seu vamos. travesseiro está confortável o suficiente para isso... Exato. Então a gente... No caos a gente já vive. A ideia Exato. é simplificação. Imagina. Eu acho que foi importante a gente mostrar pra ela todas as nossas preocupações, mas ela falou assim, não, bora. Então tá bom, então vamos. E foi uma briga muito grande, foi um trabalho muito grande que a gente teve. Só a gente sabe, foram meses caóticos, porque imagina, você estruturar todos os dados que você tem na empresa, fazer tudo se tornar uma única fonte, fazer todo mundo olhar para aquela única fonte, porque, como ela falou, cada um extraía, cada área tinha o seu número, e o pior é que às vezes chegavam pra gente e falavam assim, o seu número não bate com o meu, por quê? Mas eu sou sua fonte de dados, como é que... Né? Então, depois que a gente conseguiu estruturar, quando a gente entregou para eles, falou assim, olha, esse daqui é o primeiro passo do melhor dos mundos que a gente está mirando aqui, de uma fonte única, dados validados, informações fidedignas mesmo. Aí o pessoal, não, mas e agora? E o meu negócio? Meu negócio é muito diferente dos outros. Não é tanto assim. Seu negócio é sempre diferente dos outros. E aí foi aí que... E teve um pouco essa questão da pessoa mesmo, de você chegar e tentar... Você tem que vender pra pessoa. No final das contas, a gente tem que sempre ser vendedor. Então, você entende a dor dela, fala assim, entendi. Mas olha, aqui ele responde essa sua pergunta. Então tá. Não é igual eu tinha antes, mas responde, tá bom. Aí a pessoa, não, mas alguma coisa tá faltando. Não, mas espera aqui, ó. Na outra página tem. É verdade. Então, nisso, você vai trazendo as pessoas pro seu lado. E hoje a gente tem pessoas que vendem para outras pessoas a ideia lá dentro. Então, a gente tem multiplicadores dentro da empresa, assim. Mas essa transformação... E, lógico, a gente já tinha ali os Power BI, a gente já tinha alguma coisa. Mas essa transformação de colocar todo mundo na mesma página e todo mundo olhar para a mesma direção também não é fácil. Não é Porque fácil. você tem que ficar Não é negociando e renegociando Exato. com as pessoas. Eu acho que assim. esse projeto trouxe pra gente muitos aprendizados. Assim, primeiro de se planejar, eu desafiei muito o time. Eles mesmos não acreditavam, né, no projeto e eu falava, vai dar certo. Porque tem que ser assim. Para mim, não tem cabimento 3 pessoas fazendo a mesma coisa todos os dias e o seu número não bate com o dele, que não bate com o deles, e a gente entrega a mesma coisa. Sim, eu acho que eu contei, a gente tinha uns 19 painéis na área. Porque esse fazia uma parte, aquele outra, e fora os links, né? Tudo descentralizado e um monte de link para tudo que é lado. Como que é mesmo? Então, essa ideia de simplificação foi importante, né? E fora que tem um risco aí também, Elaine, que é, por exemplo, a questão das métricas não baterem, cara. Tem um exemplo que é famoso no mercado de dados, que é um exemplo da Hotmart, que o CEO lá mandou um e-mail para as lideranças falando assim, como é que calcula, não vou lembrar aqui os detalhes, mas assim, como é que calcula tal indicador? Acho que era de produto vendido. O que você considera como produto vendido? Mandou para as lideranças. Só que ele mandou em cópia oculta. Boa. Aí todo mundo respondeu e foram, tipo assim, 4 respostas diferentes do mesmo indicador. Aí ele falou, gente, tem que parar as máquinas. É isso. E a gente tem que reestruturar isso aqui. Porque, principalmente quando tem um indicador que está falando 2 coisas diferentes,
cara, dependendo de uma vírgula a mais ou não, afeta o teu negócio num nível gigantesco. É pagamento de comissão, é resultado que vai... Perfeito. Cara, dependendo da empresa que é listada em bolsa, tem auditoria, tem um monte de coisa. Então, assim, cara, eu não posso ter esse tipo de coisa acontecendo. Assim, cara, o indicador é um só. A métrica, igual a Vanessa está falando assim, o seu número não bate com o meu. Não deveria ter número de ninguém. Para começo de conversa. Começa por aí. Então, assim, eu acho que esse ponto de atenção é um projeto que dá dor de cabeça, tem negociação com um monte de gente, mas ele é um projeto crítico, cara. Você precisa fazer Bastante acontecer, crítico. né? E tamanha a responsabilidade da área de dados, né? Exato. Em prover informação que vão gerar informações ali, ações baseadas em números, né? Em predição e assim por diante. Mas tem uma pessoa que trabalha com a gente que, quando a gente foi colocar esse painel no ar, fala assim, o monstro está saindo da jaula. Aí me fez refletir, sabe? Assim, quando eu ouvi isso, eu falei, caramba, onde é que eu coloquei os meninos? Mas eu tinha certeza que a gente estava caminhando para o lugar certo, a gente teve aí um momento importante de hypercare, e eu acho que a gente parte para um segundo momento, de capacitação, né? Então, o que a Vanessa comentou de que, o meu respondia isso, não, mas a informação está aqui, ó. Então, a gente fez sessões de treinamentos, assim, bastante importantes para a companhia, por área, por departamento, por nível hierárquico. Então, assim, a gente alcançou a companhia como um todo, ensinando, mostrando onde é que ele encontrava determinado dado, determinada informação, de uma forma mais organizada, num único aplicativo, com uma atualização mais organizada. E eu acho que, voltando um passo atrás, o que aquela organização de dados nos permitiu foi tirar um pouco do acesso das pessoas as muitas bases de dados que existiam. Porque o nosso número era confrontado o tempo todo, né? O seu número não bate. Então, muitas vezes a gente parava, tinha que fazer a conciliação do número para apontar o erro do que estava vindo como inconsistência, incoerência. Então, é isso, assim, é uma evolução. E eu acho que a gente vem caminhando aí para uma excelência, espero. Coisa boa. E esse ponto que vocês falaram, ele é muito importante, né? Eu falo que o segredo de um projeto é as pessoas estarem compradas com ele, né? Exato. Se as pessoas não estiverem compradas, cara, não funciona, né? Eu já vi muito projeto que tecnologicamente o projeto era perfeito, né? E se as pessoas... Se você tiver, né, aquelas pessoas que vão minando o projeto desde o início e você não conseguir trazer todas as pessoas, né, fazer esse aculturamento no projeto, fazer que elas acreditem, porque realmente você vai mudar a vida das pessoas, né? E por mais que às vezes as pessoas falem, eu gosto de mudança, cara, ninguém gosta de mudança. O ser humano não gosta de mudança, né? A gente não é projetado para isso. É verdade. Então as pessoas falam, eu gosto de mudança. Será? Né? Eu gosto de mudança desde que não mexa muito no meu, né? Exato. Então, você fazer esse aculturamento é muito importante, que vocês falaram. E fazer esse cenário educativo, né? Muitas pessoas, né, muitas implementações de projeto, elas falham por isso, né? As pessoas, ou elas não fazem, ou elas querem fazer alguma coisa muito abrupta, né? E como é que foi esse processo para vocês irem capacitando, né, as áreas, trazendo todo mundo, né, para esse cenário de vocês? Porque realmente esse eu acho que é o maior desafio. Mapear processo, calcular número. Hoje em dia, tecnologia é questão da gente sentar e desenvolver, né? É óbvio que tem seus desafios, né? Mas eu acho que esses desafios estão muito bem solucionados hoje em dia, né? Trazer as pessoas para o processo, eu acho que é o maior desafio. Eu acho, depois a Elaine tem muita coisa para discorrer sobre o assunto, mas além desse projeto que ela fez de centralizar tudo, a gente teve um outro projeto muito legal no ano passado, que envolvia realmente uma mudança de mindset dentro da companhia. Era algo que sempre houve a necessidade, sempre se dizia que, precisa muito fazer isso, mas ninguém tinha tido até então, sabe, a coragem de fazer. Coragem de fazer. Por quê? Aí chegou a Elaine. Chegou a Elaine. Só que daí porque envolvia muitas áreas. Então, primeiro, você tem que estruturar. Qual é o meu objetivo final? O que eu quero entregar com aquilo? Tá determinado isso? Quem que eu preciso ter do meu lado para isso acontecer? Então, porque não adianta você fazer sozinho, chegar, entregar e falar, tá pronto. Quem te pediu isso? Né? Então, eu acho que você tem que saber quem são seus parceiros ali. E a gente tem um pouco dessa cultura de fazer tudo em time mesmo. Então, olha, eu sei que tal pessoa já falou sobre esse projeto, eu acho que ela vai comprar a ideia. Chamar ela para fazer parte da equipe. Vai pegando, capturando da empresa toda. Então, quando a gente começa um projeto grande, a gente nunca está sozinho como
a área de excelência comercial, como dados. A gente está sempre com um negócio, a gente está com o pessoal de logística, a gente está com o pessoal do RH. Sempre tem um representante de cada área ali com a gente. Por quê? A gente precisa dessas pessoas para depois vender dentro da área dela. Porque a gente precisa ter parceiro em todo canto. Sim. E aí a gente vai desenvolvendo e não é aquela coisa. Faz tudo de uma vez e entrega e... Ah, não, mas foi feito assim. Não. Vamos fazendo por etapa. Entregou, faz sentido? Não faz? Vamos para o próximo passo. E vai alinhando, porque também... Imagina você ter um trabalhão de fazer, né, aquilo com um monte de gente e chega no final das contas não responde nada para quem precisa responder. Então, eu acho que isso é uma cultura muito bacana de se ter e a gente vê cada vez mais como realmente funciona, né? Tá contratada para implantar nossos projetos de transformação digital. Já está contratada. Né? Depois a gente conversa na hora que acabar aqui, né? Porque eu acho que você falou tudo, né? Eu acho que quando você envolve pessoas das áreas, você não só vai precisar daquelas pessoas tecnicamente, mas no final do dia você está tornando aquelas pessoas embaixadores do projeto, né? As pessoas... E assim, se você puder achar uma pessoa boa naquela área dela que você vai precisar, e uma pessoa ainda que se comunica bem, que vai vender bem aquele projeto, está no caminho, né? A gente trabalha numa empresa matricial. Né? Tem o lado positivo e também tem o lado negativo. O lado negativo é que você tem que ficar costurando, né, e fazendo ali parcerias importantes para que você consiga desenvolver algo. Mas o lado bom é que se a gente acertar, a gente acerta junto, e se a gente errar, a gente também tomou as decisões erradas juntos. Então, isso é muito responsabilidade compartilhada mesmo, né? E aí, se o ganho, se for alguma coisa notória, não é o ganho meu, é nosso. Né? Time, então, esse trabalho de Strong Team é uma coisa que a empresa valoriza demais, assim. E a Vanessa falou uma coisa super importante, que é pilotar. Assim, começa pequeno. Isso. Tem uma ideia muito disruptiva, vamos pilotar? Vamos pensar pequeno. A gente é o testa MVP o mesmo, né? Vamos entregar uma parte Exato. Funcional, mas que ela é mínima. Perfeito. Aí eu entrego o mínimo, a gente para todo mundo falando, gente, é isso aqui mesmo? Estamos no caminho certo? Estamos não. Precisa mudar. Exato. Aí eu mudo. Mas é muito mais fácil mudar um jet ski do que eu mudar um Titanic, um transatlântico, né? Só que é uma coisa também, de novo, vamos voltar sempre na palavra que você trouxe, Elaine, que é muito maturidade. Muitas vezes chega para mim assim uma FP de 2 anos. Fala, Caio, eu quero que você já orce para mim, já coloque tudo no papel certinho, definido o que ia fazer em um projeto de 2 anos. Eu tenho a hombridade de chegar no cara e falar que eu não consigo. Mas como que você não consegue? Porque não tem como. Não tem como que você falar que eu consigo, eu tô mentindo pra você. E eu preciso trabalhar com a verdade. Não tem como, gente. E projetos, principalmente de tecnologia, a gente tem que ter muito essa noção que, cara, o projeto é uma coisa que tem certeza que vai acontecer, que ele vai mudar. Certeza. Então, assim, seja que ele vai mudar por algo que lá no início a gente não mapeou, e tá tudo bem, gente. Ninguém é perfeito. Exato, e tem essa visão holística do futuro que consegue ver tudo que precisa. Não. Mas ao longo do projeto também pode ter aprendizados. Aí, tipo, a Vanessa chegar pra mim e falar, nossa, cara, não tinha pensado que fazer dessa forma aqui que a gente aprendeu junto é melhor fazer assim do que fazer lá atrás. Então, assim, tem que ter muita maturidade também nessa gestão de projeto, mas eu falo muito que é uma gestão de projeto de tecnologia. É diferente de construir um prédio. Pô, a incorporadora que constrói prédio, ela é só repetição. Ela tem que pegar o terreno, a licitação do terreno, empenhar a mão de obra, tem encerramento técnico, contábil, questão de prefeitura. Então, ele vai repetindo isso. Ele tem um cronograma que ele consegue colocar num project ou numa EAP da vida, que ele tem lá a linha de base certinho. Cara, a tecnologia não é assim. Não tem como tocar da mesma forma. A gente sempre tem que colocar... Exatamente, o dinamismo. A gente sempre tem que deixar muito claro, porque na hora que a coisa começa a fugir um pouco do prumo, chega o cliente que olhou para mim e falou, cara, mas lá no início você falou que dava. Eu falei, eu não falei que dava. Eu estou te falando desde o início que não dá. Entendeu? Então, assim, essa ideia de, cara, vamos fazer os sprints, é uma coisa que a Elaine cobra muito. Eu falo, cara, beleza, não precisa me dar o cenário do fim, mas, cara, o que a gente vai fazer nessa semana? O que nós vamos fazer nessas 2 próximas semanas? O que a gente está entendendo que são as prioridades? E a gente vai renegociando isso de sprint em sprint. Eu preciso seguir o Scrum, gente, de ponta na ponta. A ideia não é essa, mas a ideia é o conceito. Cara, vamos me entregando menor. De 15 em 15 dias eu te entrego alguma coisa palpável para você testar. E aí, né, Felipe, até dando contexto interno, pra gente também desenvolvimento é péssimo montar tudo de uma vez só. Claro. É uma coisa que o Felipe todo mês fala, já começa a ficar chato. Quer dizer, vocês testaram? Tá testando certo? Tá testando por parte? Ou tá testando um caminhão de uma coisa só?
Assim, não, Felipe, estamos evoluindo, vai dar certo. A chance de errar é grande. A catequese. É a catequese. Porque assim, cara, tem que ser, porque senão vai gerar problema para todo mundo. Porque se a gente achar que uma gestão de um projeto de tecnologia é a mesma coisa que construir um prédio, vai todo mundo sofrer. Aí, quem vai executar sofre, o cliente que recebe sofre, é ruim para todo mundo. E a entrega vai estar comprometida. Exato, mas aí, de novo, eu acho que é a palavra maturidade. Isso é uma escala de maturidade. Mas, por exemplo, esse projeto que vocês colocaram, com certeza, eu tenho certeza que deu um trabalhão. Óbvio. Mas no final, né? Mas no final acaba dando resultado, gente. Porque a paz que tem depois de uma entrega que tem valor de fato e resolver uma dor, cara, é bom demais. Porque é a mesma coisa que você ir no médico, você resolveu um problema, entendeu? Tenho certeza absoluta disso. Eu acho que o nosso ano, depois que a gente passou da fase de hypercare, de ajudar o usuário, de mudar a mentalidade, de corrigir dados que precisavam de correção, né? Eu acho que quando você coloca no ar um painel novo, uma tecnologia nova, você tem um tempo ali de adaptação. E hoje eu vejo o time assumindo outros projetos, assumindo outras vertentes, muito mais próximo de negócio, porque deixou de estar ali no dia a dia, olhando para a base, construindo. A gente brinca que parecia uma pastelaria, né? Põe, sabe esse daqui? Eu quero de um outro jeito. Eu quero 2 de frango e um caldo de cana. Aí depois... Exato. E aí a gente fechou a pastelaria, a gente entregou, e não que a gente tenha parado de ouvir o nosso cliente, né? Muito pelo contrário. A gente continua ouvindo o nosso cliente, mas agora com janelas. Então, a gente ouve, estuda. Se a gente ainda não entregou aquele tipo de visual ou o que ele precisa responder, a gente vai trabalhar para colocar, mas de uma forma mais organizada. Então, eu acho que isso também é fruto da maturidade, sim, não só da área de BI, mas das áreas que são parceiras ali, exato, que também consomem muito dos dados que a gente produz. Vocês, sem dúvida, né, a gente conhece bem o cenário de vocês, e vocês, sem dúvida, estão numa maturidade muito legal. E não é só numa maturidade tecnológica, e não é só numa maturidade do ponto de vista de qualidade de dados. É essa maturidade também. Acho que é entender como a área deve ser tocada. Né? Porque, é como você está falando, se todo dia você aceita um pedido novo, aquilo nunca vai estar pronto. Exato. Você nunca vai ter uma sensação de pronto. Assim, no final do dia, nunca se tem, porque toda hora você quer algo novo. Mas você precisa ter momentos, nem que se eles sejam curtos, isso aqui está pronto, isso aqui está entregue. Isso aqui mudou, nem que for um pouquinho da vida, né, do colaborador na empresa. Melhorou. Mas não está perfeito. Perfeito é um lugar que a gente um dia vai chegar lá, talvez, né? Mas aquilo vai melhorando. Então, eu vejo que só, né, de vocês já terem essa mentalidade, ok, eu estou aceitando pedidos, mas meu caderninho de pedidos está aqui. Anota aqui o dia que você quer. Por enquanto, isso aqui, agora vai validando aqui. Vai aprendendo a usar, vai vendo o que tem valor aqui. Depois a gente refina os pedidos, né? Vê se esses pedidos realmente fazem sentido, né? Porque pedidos também é assim, né? Na hora de pedir, o que você quer? Parece lista de Natal, né? O que você quer? Quero tal coisa. Será que eu vou usar mesmo? Né? Então tem todas essas ponderações. Eu vejo que vocês têm muito essa maturidade, né? Desse fluxo de construção dos projetos. Vocês lembram os momentos que vocês entenderam isso? Porque para eu entender isso, eu lembro que foi doloroso. Eu ficava maluco com esse negócio. Eu ficava, meu Deus, não vai dar e tudo mais, né? Nossa. E aí um dia eu aceitei que a única certeza da minha vida era a mudança. Que eu ia dormir de um jeito hoje, amanhã ia acordar e ia ter umas coisas muito diferentes para fazer. Exatamente. Olha, do meu ponto, assim, eu acho que é um aprendizado todo dia. E lógico que hoje a gente fala de maturidade, que hoje a gente trabalha dessa forma, mas não quer dizer que é perfeito e não quer dizer que a gente nunca deu com a cara do muro, nunca quer dizer que a gente nunca errou, porque a gente vai errar e você vai aprendendo com esse erro no processo. Então, às vezes você pega um projeto e você vai lá e dispara, faz tudo sozinho, aí quando você chega para entregar, fala, mas eu não te pedi isso, não tá do jeito que eu esperava, você fala, vacilei, tinha que ter comunicado antes. Aí você já aprendeu alguma coisa ali. No próximo, você vai envolvendo o pessoal. Mas talvez você não envolveu todo mundo que precisava ser envolvido. Então, acho que foi um aprendizado de várias, porque a gente não atua num projeto só, né? A gente vai atuando em paralelo e a gente vai pegando o que funciona de um, o que funciona em outro. Exato. E tentando transformar aquilo num melhor caminho possível. Mas hoje em dia, ainda às vezes acontece. A gente tá... Aconteceu esses dias, você tá lá tudo certinho, não, tá tudo funcionando lindamente, isso daqui a gente não vai mexer por enquanto, aí chega, olha, então, vai mudar tudo, a gente vai migrar toda a nossa base de dados até 15 de dezembro.
Aproveitem, Mas gente. aí é o Oi, dinamismo presente de que... Natal. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Acho que tem Bell. coisa que a gente consegue lutar contra e tem batalhas que a gente vai escolher não lutar. Mas tem, Exato. mas tem que saber quais que vale a pena entrar. Exatamente, Porque se você for entrar em toda a batalha, vai ter problema, você vai se expor E de desgaste. graça. É Com isso. O certeza. problema é esse. Mas eu fico brincando muito com o time interno lá, fica falando muito com a Ananda assim também. Tem que tomar cuidado de ser pau pra toda obra, porque senão todo dia tem obra. Então assim, tem que tomar cuidado. Fala isso. Mas é uma Eu coisa... ouço isso sempre. Porque senão, Sempre. senão todo dia tem obra. Tem. E é que eu falei muito, assim, e é uma, né, Elaine, o projeto que a gente tá até lidando junto, que a Elaine chegou assim, gente, e aí uma mensagem para todos, né? Não só a Lean, como interno de vocês lá também. Cara, a gente precisa ter uma linha de corte. Porque se deixar solto, vai surgir melhoria todo santo dia de claro. tudo. É igual o Felipe falou, que é uma Entrega caminhar no- pro perfeito. Mas, cara, se eu não bater o martelo aqui e criar uma linha de corte, isso nunca vai entrar em produção. Eu acho que o Nunca. grande aprendizado, Caio, é planejamento. Acho que a gente precisa se planejar, fazer entregas curtas, trabalhar em sprints. E a gente aprende todo dia, como a Vanessa comentou, né? Essa semana mesmo a gente estava envolto lá de um tumulto e está acontecendo isso e eu preciso daquela ajuda e não sei o quê. E a gente saiu para construir a coisa. Já era uma PEN dos negócios, a gente já tinha mapeado essa PEN e eu já ia lidar com essa PEN aí dentro de um dos projetos que a gente vai tocar nesse ano aí, que é um dos nossos Key Drive Growth aí para a área. Quando de repente a gente deu um step back e falou, mas para, por quê? Como é que eu vou colocar um painel no ar, uma informação que ninguém nunca teve, em 5 dias? Depois a gente desliga, fecha a casinha, sai de recesso, volta o ano que vem. E hoje, se eles têm 4 números para discutir, amanhã eles vão ter 5. Então, assim, não vou fazer. Então, a gente reuniu todo mundo e falou, olha, estamos assim, o nosso plano é esse. Então, eu acho que planejar é importante. Assim, acho que você tem que perder muito tempo planejando. Porque a execução, ela vai acontecer, né? E aí é óbvio que a gente já saiu dali com muitas lições. A gente já tinha feito um monte de reunião para alinhar a expectativa, para capturar dados. E aí são dados que a gente ainda não tinha acesso, que a gente não tinha tocado. São processos que a nossa área ainda não se envolvia, mas que a gente está puxando. Então, é uma evolução, né? E muito engraçado também que parte desse dado, teve uma pessoa que comentou assim, não, então tá bom, tá tudo certo, entendi, a gente vai pilotar junto, da forma manual, e depois o que vocês vão entregar aí com a tecnologia. Mas, olha, no final isso daí precisa conectar com o meu, viu? Porque o meu já tem isso. Eu falei, olha, não vai conectar. Não vai, né? Só assim, não vai. Deixa eu te te contar uma avisando já que não coisa. vai, né? Essa é uma dor de todo mundo. Então, isso que você precisa conectar, a gente também vai atacar. Mas numa onda 2, numa sprint 2, e de uma forma onde a gente consiga atender o todo. Então, não, a gente não vai conectar no que você tem hoje. Porque tem que ter esses momentos de né? pausa. Porque assim, Exato. gente, senão isso nunca vai terminar, Exato. cara. Não vai terminar. Só que muitas vezes, a pessoa que tá ali, né, muito barriga no balcão e quer ver o melhor do processo e tudo mais, ela não tem essa maturidade. De tipo assim, de falar, cara, não dá para seguir ad eterno, gente. Tem que chegar num momento e falar assim, vamos colocar isso aqui em produção, vamos analisar, vamos melhorar, vamos fazer o PDCA disso aqui, tudo bem. E aí vamos para uma sprint 2, uma fase 2, e vamos fazendo o faseado, porque fica muito difícil de testar, até para o usuário, até para o desenvolvedor, para todo mundo é difícil. Então, assim, é ter essa noção. Mas aí eu acho também que, né, existe a palavra que a gente está falando muito de maturidade, mas existe também muito equilíbrio, né? Sim. A Vanessa estava falando de envolver as pessoas, por exemplo, não começar um projeto assim, sem conversar e já fazer. Mas, ao mesmo tempo também, a gente precisa ter um equilíbrio assim, cara, eu preciso sentar com as pessoas, eu preciso conversar os objetivos, mas eu também não posso ficar, né, igual pelo dinamismo do negócio, ficar meses detalhando Mapeando, isso, mapeando planejando. e tudo mais, sem entregar valor. Porque aí você, tô só mapeando. Mas eu acho que um ponto importante que ajuda muito a gente entender para onde tem que ir, que é uma coisa que eu vejo que a maioria das pessoas não faz, é o seguinte, vamos começar um projeto novo, tá? Hoje em dia eu tô tendo essa disciplina de chegar assim, tá? Vamos lá, Vanessa, vamos começar um projeto novo. Daqui a 6 meses, quando o projeto terminar, como é que eu e você vamos sentar nessa mesa e a gente vai falar assim que o projeto deu certo? O que a gente está considerando como critério de sucesso? Nós vamos medir? Ou é um objetivo crasso que eu vou atingir? É um milestone, alguma coisa assim? Ou não? Ou é assim, se bater essas 3 metas internas de performance
que o projeto vai trazer melhoria, eu considero como sucesso. Perfeito. Porque senão fica etéreo. Aí perfeito. chega no final do projeto, o projeto deu certo? Não sei, já não contratou no início. Exato. Assim, de novo, qual que é a dor que é para ser resolvida? Qual que é o objetivo? Então eu falo muitas vezes... A gente valoriza o isso. esforço e não o resultado. Não o né? resultado. É tanto que eu falo muitas vezes... Deve ter um mês e meio, mais ou menos, eu fiz essa pergunta pro cliente, e o cliente falou assim, cara, preciso pensar e voltar para conversar com você depois. Caramba. Aí eu falei assim, que bom, cara, que bom. que Não, bom. que bom. Então, assim, sente, conversa e vamos trocar essa ideia. Porque é um A ponto... gente até brinca muito, né, Caio? Que a gente não faz roda quadrada lá na linha, nem se o Não. cliente implorar. Né? O cara pode perguntar 10 vezes, eu vou falar, cara, eu posso até pensar em fazer, mas não antes de perguntar umas 10 vezes por que você tem um contexto tão específico no seu negócio que você precisa de uma roda quadrada. É a mesma coisa lá. A gente gosta muito isso é um valor da empresa, de ser muito consultivo e propositivo. Né? A gente fala muito que é um mix. O cliente vem com o contexto de negócio e com a dor, e a gente vem com a expertise técnica, mas também um viés muito de olhar para processo, de ser um viés consultivo. Quando junta esse cenário aqui, a gente trabalha na 4 mãos, a gente entrega o melhor possível. Porque ao mesmo tempo, cara, não adianta eu achar que eu sei mais do negócio do que vocês. Do que o próprio negócio. Não tem condição nenhuma disso. Mas ao mesmo tempo também, se vocês estão nos buscando, eu entendo que vocês estão buscando uma empresa que tem uma autoridade técnica para poder resolver os problemas que talvez ou vocês não têm capacidade técnica ou não têm braço. Exato. Então tem que ter uma confiança também do lado de cá para poder resolver esses problemas. Mas, de novo, aqui também é equilíbrio. Sem dúvida. Se não tiver esse equilíbrio para poder fazer funcionar, é muito complicado. E o que a gente deixa muito triste, mesmo quando, né, eu estava num outro desafio profissional, é os projetos não darem certo. É muito frustrante, é muita dor de cabeça. E aí é igual o Felipe fica falando muito, aí vira o papel do legista. Sim. Porque aí o teu chefe, o chega assim, por que deu problema? Por que agora que eu tô sabendo que deu problema? Por que morreu? Cara, o porquê que morreu é péssimo. Porque você tem que ficar lá prestando conta de um negócio. E eu já passei sabatinas na vida profissional, gente. Se eu começar aqui, a gente tem que ir para um bar, ir para um outro negócio para começar a choradeira. Mas, assim, é muito ruim. Porque, de novo, é quebrar as expectativas de todo mundo que botou esperança do negócio dar certo. E é um negócio que a gente até conversou, né, Elaine? Quem conduz o projeto, principalmente no lugar de liderança, cara, tá na frente do palco do teatro. Você pode ganhar palmas, aplausos, mas você pode levar um tomate na cara. É um lugar de Quando muita é só tomate, visibilidade. tá bom. Não, tá bom, não. Tomate tá no lucro. Tá bom, né, você pode tomar uma pedra na testa. Logo que a Elaine entrou na área, que a gente teve a primeira conversa ali, eu nem lembro se ela... Não sei se ela lembra disso, mas eu falei pra ela, assim... Quando a gente tá nessa área, das duas, uma. Ou fazem um altar pra você, do tipo, meu Deus, você resolveu meus problemas. Ou, às vezes, o pessoal quer matar o mensageiro, né? Você apanha de um jeito. Então, eu já tive dos dois lados. Eu já apanhei muito. E também já teve aquele, tipo, não, ela tem que estar com a gente em todos os momentos, porque a gente não vive sem BI. Então, é um pouco dos dois extremos. E é isso. Dependendo de como você faz o negócio, você é amado ou é odiado. E é muito complicado. E eu entendo que a coisa é cíclica, né, Caio? Porque se o projeto não deu certo, você acabou não resolvendo uma dor. Sim. Você não resolveu o problema. Então, em algum momento, ele vai voltar com outro escopo, vai voltar com outras pessoas, porque aquilo continua sendo uma dor da companhia. E ele vai voltar num né? cenário pior, sabe? Porque a sua credibilidade enquanto gestor do projeto foi pro ralo. Exato. Aí se coloca no lugar de quem é patrocinador. Aí, vamos supor, a Elaine chega e diz, não, gente, a dor continua. Eu falo, mas você não resolveu da primeira, como é que você vai resolver agora? Exato. Qual que é o argumento que você traz na mesa? É muito difícil, Eu tive a experiência de colocar um projeto no ar, que as pessoas falam, mas eu já vi isso há 5 anos atrás. O escopo é muito parecido com o que eu pilotava. Aí a gente falava, não, tá bom, mas isso aqui é outra coisa. Então, vamos pensar aqui, vamos aterrissar aqui, porque agora vai dar certo. Não, porque a gente tem que dar certo, tá? Porque é a nossa imagem frente ao cliente. Eu falei, não, tá tudo bem, vai dar certo. Vai dar certo. E aí tem até um dos meninos que trabalham na nossa sala e falou, olha, eu não sei o que é isso. Mas caiu na mão da Elaine, vai sair. Vai ser, exato. Porque, assim, precisa de alguém também... Mas essa credibilidade é importante, né, Caio? Assim, eu fico feliz que eu tenho o apoio do meu time. Às vezes eu tenho ideias fora da caixa. Eu desafio Malucas, eles. né, Vanessa? Assim, vamos falar, claro. Vamos falar um bom português, eu claro. te entendo. Eu consigo ver pelo olhar das pessoas, assim, quando eles pensam assim... Lá vem o Felipe com aquelas ideias malucas dele. Lá vem ele. Não, é um pouco disso. Eu começo a abrir a boca, eu vejo os olhares assim.
a semana tava E muito aí não boa. te faz refletir, você fala assim, nossa, será que eu Será tô que eu pedindo sou o alguma problema? coisa tão disruptiva assim? Não, puxa, eu só queria daquele jeito. Eu só queria um negocinho um pouquinho mais pra cá, diferente. assim, mas é um pouquinho pra cá. Exato. Assim. Ontem eu Exato. passei por isso, ela se sentou do meu lado. Aí eu, Elaine, eu tô desenvolvendo assim, assada, aí ela já começa. Mas a gente não pode colocar tal coisa? E se a gente fizer de tal jeito? Aí eu só olho pra cara dela. O não eu já tinha. Não já tá na mão, pô. Tem... Elaine, e acho que essa fala é legal, isso me remete muito a um ponto que a gente vai trocando experiências aqui, né? E essas conversas nossas, claro, elas são enriquecedoras para nós mesmos que estamos aqui, né? Essas trocas, mas muito também para quem nos vê e tá passos atrás, né? Que ainda não passou por experiências que vocês já passaram, né? E a jornada de vocês, e principalmente a sua, Elaine, é uma jornada bastante solitária, podemos dizer. Porque você tem que convencer seu time, você tem que convencer quem tá para cima e você tem que convencer todo mundo a adotar o que vocês vão fazer, né? As ideias de maluco que a gente tem, né? Porque para que as coisas mudarem, a mudança ela é meio uma conversa de maluco no início, né? E eu vejo empresas que estão começando a criar times de BI, times de tecnologia para prover essa transformação digital. Às vezes eles sentem muito assim, será que eu estou no caminho certo? Exato. Porque assim, é muita porrada, né? É porrada de todo lado. Você tem todo dia. Como é que você... Dicas aí, compartilha um pouco de sua experiência, como é, né, sentar nessa cadeira, como a Vanessa falou, e falar, nós vamos mudar tudo, meu Deus do céu. Né? E que você está mudando tudo, você não está mudando muito, tudo na padaria do José, na esquina. Você está mudando tudo numa multinacional muito grande, né? Exato. Conta aí um pouquinho, dá uma... conforte os corações da nossa audiência que está passando por isso. Caramba, que responsabilidade. Eu acho que tem um pouco a ver com perfil. Eu assumo muitos desafios. Não tem como, assim. E entendendo a dor da empresa, eu acho que esse é o principal caminho. Eu acho que você vai encontrar soluções que vão resolver aquela dor, né? Esse negócio de navegar aí numa matricialidade é verdadeiro, né? Você tem que primeiro convencer os seus, né, a comprarem o teu projeto, e muitas vezes eles não compram, mas todo mundo tem boleto para pagar. E aí depois você tem que ter os seus aliados, né? Então a gente chama ali os nossos stakeholders de apoiadores, né? Então essa troca é muito importante para que eles também comprem o teu projeto e vão levando adiante. E eu acho que à medida que você vai evoluindo e crescendo como profissional, você vai ganhando credibilidade. E aí, quando você vem com uma outra ideia disruptiva, nem parece tão disruptiva assim. Ou até parece, mas eles falam, vamos confiar. Talvez dê certo, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar trilhando esse caminho, fico muito feliz de ter o meu time comigo, né? Tá todo mundo junto. Eu sei que eles podem me apoiar muito e eu a eles. Uma das partes que eu mais gosto de desenvolver é ser líder de pessoas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer aquele exercício do Insights, que traz muito das cores das pessoas. Então, ele vai trazer ali... É um exercício de Jung, né, baseado ali na filosofia. Então, ele vai trazer um pouco da sua persona consciente, um pouco da sua persona inconsciente. Então, a minha persona consciente é muito pessoa, assim. Então, eu sou uma pessoa conciliadora, eu sou uma pessoa que gosto de estar próximo a eles. E de sentar junto e falar assim, olha, então, você está desenvolvendo isso, mas eu preciso ver aquilo porque eu tenho essa pergunta para o negócio. E eu preciso entender por que foi feito desse jeito. E aí, não, entendi, então faz sentido. Então, eu acho que quando você constrói junto, quando você tem a confiança das pessoas, é muito mais fácil. Sim. Mas no começo, de fato, você vai... passando aí por um caminho polonês, um caminho das pedras, e no final do dia a gente espera que todos sobrevivam. Eu acho que é legal eu trazer uma visão de fora, porque essa é como ela se enxerga, né? E eu vou falar como uma pessoa que é liderada por ela. Eu acho que, assim, ela tem umas ideias malucas, às vezes ela quer abraçar tudo, e a gente fala, Elaine, de onde você pegou mais um projeto? Como que isso caiu no seu colo? Porque tem que começar a aprender a falar não, né? Porque às vezes caem uns projetos no colo dela que a gente fala, como você foi parar aí? Mas eu acho que a gente confia porque a gente sabe que ela tá do nosso lado, que ela vai escutar o que a gente tá falando. Então, assim, não é alguma coisa top-down. Ela chegou, impôs e acabou. Não, vamos construir junto? Me fala, por que você acha que não vai dar certo?
entendido os pontos, então esse a gente trabalha depois. E o que vai dar certo, vamos atacar isso? E a gente sabe que a gente tem uma pessoa ali que, quando chegar lá em cima, ela vai saber literalmente tudo o que aconteceu no processo, todas as dores, por que o que deu certo e o que não deu certo também, por quê. E ela vai, se tiver que comprar briga, ela vai comprar briga, e se tiver que colocar pano quente, ela vai colocar pano quente. Então, assim, eu acho que, reforçando um pouco do que ela diz, é isso, sabe? É a forma que tem muito a ver com o perfil. Eu acho que também tem a ver dessa liderança muito próxima, de saber literalmente o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo, como a gente está caminhando, como está a nossa relação com os nossos stakeholders, porque ela sabe exatamente onde estão os probleminhas, onde está começando a pegar fogo. E eu acho que essa comunicação muito clara e transparente também faz dar muito certo tudo. E é sempre isso que eu vejo, né? Vocês veem que desde o início do nosso bate-papo aqui, a gente está tocando muito em 2 pontos que não são tecnologia. São pessoas e processos, né? Exato. Eu vejo que é onde dá errado. Quando a gente chega numa empresa, num cliente, e a gente vê um negócio muito focado em tecnologia, muito, fala, cara, a chance disso aqui dar errado é muito alto. Né? Porque você pode implementar a melhor tecnologia do mundo. Porque toda inovação ela vai ser conversa de maluco no início. Como você falou, depois que você faz 1, 2, 3... continua sendo conversa de maluco, mas passa a ser mais fácil porque as pessoas falam, bom, já repeti 1, 2, 3, provavelmente a 4ª e a 5ª vão dar certo também, né? Você ganha credibilidade. Mas se você não trouxer, né, as pessoas com você nessa jornada, né, e convencendo, né? Então, tem semana que é engraçado, né? Tem semana que às vezes se você chegar na minha mesa, olhar, fala assim, não tá trabalhando. Não tá fazendo nada, meu irmão. Que eu não tô fazendo nada, eu tô maquinando aqui como é que eu vou convencer fulano do que eu quero fazer. Né? E a semana parece, eu fico imaginando, deve ser quase uma semana no Congresso Nacional convencendo as pessoas das coisas, né? Liga pra Caio, o que você tá fazendo? Eu posso falar com você rapidinho? Só 10 minutos. Né? Ou tava com uma ideia aqui assim, 10 minutos do Felipe que vira 1 hora. E você vai convencendo, né? De repente você comprou o time, depois você compra, né, o cliente e você vai comprando. Então eu vejo como tanto, né, a parte de BI que a gente falou, que são processos, o negócio é importante, e as pessoas também são muito importantes. Né? Tecnologia a gente planta, né? Eu confio demais neles, assim, eu acho que o cuidado de entender as capabilities, de entender quais são as limitações de cada um deles, eu sei até onde eu posso cobrar de cada um deles. E eu sei que eu posso desafiar, eu sei que tem gente que me entrega mais, eu sei que tem gente que vai me entregar um pouquinho menos, mas que está numa jornada. Exato. E que está tudo bem, e eu estou ali para apoiar. Então, essa relação de confiança, para mim, é o que muda a rota da coisa, assim. E é uma das grandes felicidades que eu tenho, assim, de ser líder de pessoas e de um grupo tão heterogêneo, que me ensina muito o tempo todo também. Mas aí você está falando de grupo heterogêneo, é um negócio que é engraçado, né? Um tempo atrás, o Google fez um estudo sobre o que faz, né, as equipes performarem, né? Qual que é o principal diferencial, né? Então, o Felipe está falando até de conseguir convencer as pessoas, mas o estudo chega numa conclusão que é o que a gente chama de gerar um ambiente psicologicamente seguro. O que a gente está falando disso? As pessoas não precisam ser iguais, elas podem ser todas diferentes, elas não precisam se dar bem, serem super amigos, a ideia não é essa. Mas a ideia é assim, cara, que todo mundo que está dentro de uma sala para reunião, por exemplo, seja ouvido. Que todo mundo possa dar a sua contribuição. Não necessariamente todas as contribuições serão executadas ou serão levadas em conta a ferro e fogo, mas elas serão ponderadas, né? De acordo com, por exemplo, uma pessoa que tem 1 ano de casa, ela tem uma opinião, querendo ou não, mais curta das coisas do que quem está a 10. Então, você vai fazendo essa ponderação. Mas mesmo a pessoa que tem 1 ano de casa, ela se sente ouvida. Então, porque muita gente fala assim, não, a gente tem que pegar o time, eu dou atenção pro time, mas assim, cara, como que você faz acontecer isso na materialidade das coisas? Então, assim, cara, é ouvir as pessoas, ter uma escuta ativa, entender que nem todo mundo tem a mesma habilidade, que cada um tá numa jornada, colocar a pessoa certa no lugar certo, igual o Felipe gosta muito da analogia de futebol. Cara, não adianta eu pegar um zagueiro e botar ele lá no ataque, não vai dar certo. E aí, às vezes, o cara tem um potencial gigantesco para ser zagueiro, mas ele só está no lugar errado. A gente troca o cara de posição. É isso. Então, só que, de novo, isso é tudo uma atenção para pessoas, né? Porque tecnologia por tecnologia, gente, é o que o Felipe falou, não é o que resolve. Não é o que resolve. Posso ter a melhor stack tecnológica, os melhores recursos e tudo mais. Se eu não tiver as pessoas querendo realmente entregar, não vai adiantar nada. E eu acho que esse sentimento também de time, ele é muito importante. É uma coisa que a gente brinca lá, eu fico falando muito com a Ananda lá, cara,
E aí até o Felipe chegou um dia. O Felipe ligou assim pra nós dois, aí já vem bucha. Ele não falou nada. Falou assim, posso conversar com vocês? Eu falei, pode, não tem problema não. Aí eu paro minha agenda toda lá. Vamos lá, Felipe, vamos conversar. Aí o Felipe falou, deu uns direcionamentos lá. No final ele chegou assim, ó, cara, é vocês dois de mão dada, tá? Se der certo, vai dar muito certo. Se não der certo também... Tamo junto. Vai dar ruim. Eu falei, não, tamo junto. Então, assim, esse sentimento de não se sentir sozinho, né, Vanessa? De estar dentro de um time, também é muito legal. Porque é o que você falou da estrutura, até da estrutura matricial. Se der certo, vai dar certo para todo mundo. Se não der certo, né, vai dar errado para todo mundo. Mas esse ponto de manter esse ambiente, né, Elaine, de atenção às pessoas e entender as potencialidades de cada um e mapear direitinho, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Muito trabalho. Só que é o papel do líder. Tá na cadeira, exato, então, né? Vamos fazer o trabalho certo. É muito recompensador, assim, né? Eu gosto muito de estar próximo a eles. Então, e a confiança que eu tenho neles e eles em mim. Então, eles me desafiam o tempo todo também, tá? Não são flores. Não são flores. Às vezes a gente até brinca, rimos muito open to work. Mas essa frase eu gostei, a gente sente essa confiança de, tipo, poder chegar e falar o que a gente realmente pensa pra ela. E eu acho que um pouco do que você trouxe, na minha carreira eu tive muitos líderes que realmente me deram a oportunidade de falar. E eles me incentivavam, falavam assim, e daí que você é júnior? Dá sua opinião, falar. fala. Fale, é isso. E eu sempre tive... Então, como eu sempre tive esse apoio, eu sempre tive a coragem, a cara de pau de levantar a mão e expor minha opinião. Às vezes a pessoa fala assim, não, a gente já abordou esse ponto e tá tudo bem, obrigada pela contribuição. E às vezes realmente acontece a pessoa falar, putz, a gente não tinha pensado nisso. E quando acontece isso, você fala, que bom que eu falei. Que bom. E eu, graças a Deus, sempre tive muito esse apoio. Passei por algumas casas que tiveram líderes muito nesse perfil. E eu acho que me deu muita coragem pra realmente tentar fazer a diferença. E, às vezes, a Elaine já me jogou lá em reunião com um VP. Ah, eu exponho mesmo. E eu fui, assim... Porque não é a Elaine que produziu. Eu acho que os créditos precisam ser dados, né? Claro. E essa escuta ativa é muito importante. Às vezes, eles falam, olha, aqui não dá. Eu falei, então tá bom, então vamos por aqui. A gente faz isso, e depois a gente migra para cá. Eu acho que com a tecnologia acontece da mesma forma, né? A gente começou lá no começo da nossa conversa falando que o Power BI é o nosso novo Excel. Eu acho que o Power Apps, o Power Plataforma, o Power Automation, ele vem nessa jornada de construção. Né? E eu acho que um dos pilares que a gente tem ali na área também é o constante desenvolvimento e capacitação do time. Assim, todos os anos a gente trabalha bastante, né? Investe nos recursos para que eles se desenvolvam, para que eles estejam à frente e continuem expondo suas ideias. E eu exponho mesmo todo mundo. Então, vamos comigo? Você apresenta essa parte. Então, eu faço a ponte para você. Então, é uma troca muito, muito interessante, prazerosa. Uma palavra que eu acho que é muito importante nesse cenário todo, para mim, é coerência. Né? Eu acho que muitas coisas no mundo hoje estão sem coerência, né? E lideranças também. E eu acho que quando a gente é coerente, se você quer cobrar do seu time um resultado, como é que você cobra sem capacitação? Como é que você cobra sem incentivar isso? Se você quer que as coisas evoluam, que o time seja um time unido, como isso vai acontecer se na hora do sucesso, o sucesso é seu, na hora do fracasso ele é de todo mundo? Né? Alguém que errou. Então, eu acho que eu vejo muita incoerência, às vezes, nos lugares e acho que traz muito conforto e resultado quando a gente tem coerência, né, Elaine? Nas atitudes, nas ações. Então, quando você quer que seu time evolua, mas você nunca coloca a Vanessa numa reunião com o VP, vai evoluir como? Né? Então, eu acho que essa parte da coerência, para mim, é algo que faz muito sentido, né? Sim. Totalmente. E é muito uma linha também de que se não tiver essa coerência, cara, é uma coisa que gera muita frustração. Eu já passei por isso em outras experiências, que é assim, você vê a pessoa falando uma coisa, você tá vendo ela falando, aí dá, tipo assim, no mesmo dia de tarde, ela está fazendo totalmente diferente. Você fala assim, cara, como é que funciona isso? Como é que pode uma coisa dessa? Já passei por isso também. Isso é péssimo, cara. É péssimo. E isso gera um clima dentro da empresa, porque assim, ninguém é bobo. Todo mundo tá olhando assim, cara. Tipo assim, ou esse cara tá achando com muitas asas, que tá enganando todo mundo, ou tem alguma coisa muito errada. Porque assim, e aí de novo, entra a questão de entender assim, os espaços políticos de uma empresa muito grande, né? Normal, mas assim... Tudo isso, essa incoerência gera muito estresse. Porque a coerência gera muita adesão. Pô,
Se eu tenho um líder ou uma líder que faz o que fala, pô, então eu posso confiar. Exato. Tá tudo certo. E todos os relacionamentos, gente, empresa, pessoal, o que for, ele é todo na base da confiança. Confiança. Sem Porque dúvida nenhuma. assim, se o meu time não confia em mim, como é que a gente vai entregar resultados realmente relevantes? Sim. Porque sempre vai ter discussão. Como é que Sempre... o time vai executar nossas ideias de maluco? Malucas. Exato. Não, é igual, por exemplo, você deu o contexto da Elaine, o contexto do Felipe é a mesma coisa. Tipo assim, só que o Felipe não chega com ideia maluca. Só que o Felipe chega assim, cara, pensei no negócio. Aí eu, tá bom, cara, fala aí. Não, pensei nisso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, não, tá, acho que dá pra fazer, vamos encaixar, vamos olhando e tudo mais. Aí da outra mesa, cara, pensei num outro negócio aqui. Eu falei, então vamos. Agora você imagina que eu viajei 500 quilômetros Nossa, cabeça sozinho. deve estar assim, ó. Sozinho, A pensando. Dirigindo e pensando. Imagina. Cabeça deve estar borbulhando de monte 500 de coisa. quilômetros, um café e muito tempo pra Tem pensar. muito tempo para pensar. Mas é uma coisa também, a gente fica muito assim, cara, eu acho que o papel da liderança também é muito provocar, né? Igual a Elaine mesmo acabou de falar, assim, que provoca muito o time. Tem que provocar, porque a tendência do ser humano é o caminho da entropia, é a estabilização, Exato. é ficar quieto. Sim. E tipo assim, cara, quem fica muito quieto hoje em dia, igual, por exemplo, tem concorrência, tem muita coisa, então assim, tem que ter essa provocação, mas tem que ser uma provocação muito sadia, né? Igual, por exemplo, Felipe sabe, desde o dia que eu entrei na linha, eu falei, Felipe, pra mim, que o Felipe chegou pra mim, não só pra mim, né, mas chegou pra liderança e falou assim, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Porque de vez em quando, todo ano a gente roda uma pesquisa lá, assim, o que o Felipe fez de certo, o que o Felipe talvez não fez tão legal, e quais são as sugestões. E esse para toda a liderança, eu, o Felipe e o povo. E aí o Felipe chegou assim pra gente, pros líderes, e falou assim, o que vocês acham que eu tenho que fazer? Aí eu falei, cara, vamos dar 2 passos para trás, deixa eu te falar o que eu acho que você tem que fazer. Aí o Felipe foi, tá bom. Falei, cara, pra mim só tem 3 coisas. O diretor, o líder, mas só tem 3 funções. Cara, você precisa mostrar a visão, que é para onde a gente vai. Você precisa setar o contexto das coisas que estão acontecendo. Cara, isso aqui está acontecendo por causa disso, para ninguém ficar no escuro, de não entender o porquê das coisas. Clareza, né? E tirar impedimento. Se eu tiver um problema, você tem que me ajudar a tirar impedimento. Se você fizer essas 3 coisas, cara, pode sair com a família, com as crianças, tá tranquilo. Tira um ano sabático. Isso, tira um ano Tá sabático. gravado, tá gravado. Não, tá gravado. Eu falei, cara, se você fizer esses 3 negócios, tá tudo certo, cara. Porque, assim, é uma coisa também, a gente brincava muito lá no outro trabalho. Quando o chefe aparece demais, ou a chefe aparece demais, tem problema. Se todo dia o Felipe tiver que vir vigiar meu trabalho, tem alguma coisa errada. Gerenciamento E assim, isso não é de fato o perfil do Felipe. Tem mês que eu vejo o Felipe 1 vez, 2 no máximo. Hoje em dia tem aquela reunião semanal, mas nem é... Aquela reunião semanal que Formiga é longe. toda semana ele fala assim, podemos adiar pra semana que vem? Cheio de coisa assim. Que mentira. Podemos. Eu sei que tá indo bem. Quando fala assim, não, nós precisamos conversar hoje. Aí é diferente. Eu acho que tem o mesmo perfil, tipo, se tá pegando fogo, não, vamos envolver. Agora, se tá tudo bem. Não, mas por tudo exemplo, assim, o Felipe já deu esse feedback pra mim lá e pras meninas, falou assim, cara, eu hoje em dia eu tô mais confortável porque, assim, eu sei que vocês conseguem tocar. Porque, por exemplo, antes da minha chegada, o Felipe tocava muito comercial de projetos, né? Então, assim, no primeiro ano, o Felipe falou, cara, tô muito mais confortável, vai tocando aí, o que precisar você me aciona. Porque eu preciso até para fazer outras coisas, né? Igual a gente estava até comentando antes de começar, Felipe, da questão, né, até mesmo, né, o próprio podcast, né, uma estratégia de uma presença digital maior, uma criação de conteúdo, né? Até para as pessoas conhecerem quem que é o Caio, quem que é o Felipe, quem que é a Aline, né? Então, assim, porque, de novo, pessoas compram de pessoas, né? Quando a gente vai fechar um negócio com a empresa qualquer, a gente fecha com pessoas, não é com um CNPJ, né? Porque existe esse construto social. O que é uma empresa? O que é um CNPJ? Não tem materialidade, não é tácito. Empresa é um conjunto de pessoas com um objetivo em comum, né? Mas eu não fecho um negócio com uma quantidade numérica que é CNPJ, né? Quem me dá o aval é a Elaine, né? Quem me dá o aval são os nossos clientes. Então a gente tem que ter isso muito claro na cabeça para não tomar decisão errada, por exemplo, para não fazer bobagem, entendeu? Acho que é muito nessa linha. Com certeza. Pra gente caminhar pro nosso fim, infelizmente, que o papo tá muito bom, mas você sabe como é que eu conheci a Elaine? Não, cara, não. Pior que não. Bastidores. Vamos contar o bastidor. Cuidado, Essa tá eu quero gravado. ouvir. Cuidado. Eu fui dar um treinamento de Business Intelligence no Excel, né, usando o Power Query, o Power Pivot no Excel. Os suplementos. Os suplementos, né? Na empresa que a Elaine trabalhava, que foi comprada pela empresa atual de vocês. Quanto tempo isso?
2017, eu acho, né? Nossa. 17, Acho que 16. 16. Ou 15, porque 17 minha filha nasceu. Então, acho que 16, Felipe. Nossa. Uau. E aí eu tô lá dando treinamento e tinha uma pessoa na sala com notebook assim, eu preciso representar. O bom que tem vídeo é O isso, notebook não ficava em cima da mesa, o notebook ele ficava assim. né? Apoiado assim. Apoiado assim, não sei se ela tava meio sem graça, porque a mulher é multitarefa, Não, né? isso é agora verdade. esse daqui não me deixa mentir, né? Pois a é. mulher já é multitarefa. Aí ela, então... E aí eu tô vendo. E aí eu tô dando treinamento, de repente eu falava alguma coisa, ela fazia assim. Eu falei, ela é multitarefa. Cara, ela tá me ouvindo, filtrando aqui, identificando e tal. Mexendo um monte de coisa. E vai. E levantando. Ela saiu um pouquinho mais cedo no final e falou, oh, muito bom, gostei de tudo. Essa e essa pessoa aqui são do meu time, vão ficar até o final, né? E realmente vocês avançaram muito depois do treinamento, Muito, né? Felipe. E foi aí que a gente começou, né? Muito, é Não verdade. sabia dessa história, não. Mas, rapaz. É verdade. Então, acho que você estava com a Duda também, Tava com não a é? Duda também. Eu brinco com a Duda, que a gente teve já alguns contratempos aí dentro dos projetos que a gente lidera juntas. Mas eu falei, Duda, a gente já se viu presencialmente, mas foi muito, muito legal mesmo, assim, foi disruptivo. De verdade. Eu acho que a gente faz parte da nossa jornada, da maturidade que a gente tanto falou, né? E é isso, investir em capacitação. Você chegou lá para isso, para capacitar o nosso time. E depois de algum tempo, eu estava conversando com uma associada nossa, que já não está mais sob a minha liderança. Aí eu falei, lembra daquela empresa? E aí a gente estava buscando para estruturar um outro projeto, que talvez a gente tenha oportunidade de falar num próximo podcast. Ela falou, lembra daquela empresa? E aí eu lembrei, falei, lembra daquela empresa que veio falando de suplementos e tal? Lembro. Nossa, eles são muito bons. Falei, então tá, eu vou ligar para eles, vamos ver como é que eles estão. E aí voltou a nossa parceria. Aí ele me mandou um WhatsApp, oi, sumida. Cara, mas acho que isso também é o poder da gente fazer conexões, né? Eu acho que, por exemplo, quando eu vim conhecer a Lean, por causa que um amigo meu, ex-trainee, que nós entramos como trainee na mesma companhia, eu tava com essa dor do meu gerente, que falou, eu quero um negócio bonito igual eu vi lá no vizinho. Eu falei, tudo bem. Eu liguei pra ele e falei assim, Guilherme, você teve um treinamento de BI aí, não teve? Ele tive, cara. Eu falei, como é que foi? O cara foi excelente, foi muito bom. Eu falei, quem que foi? Foi a Lean Solutions. Vou te passar o contato, cara. Passou o contato do Marcelo. Aí eu entrei em contato com o Marcelo e tudo mais. A gente vai montando essas parcerias, né? Então, assim, é muito importante também a gente ter muito clara a noção que não só as pessoas do time, né, a gente precisa engajar, mas a gente não sabe o futuro, né? As pessoas que podem surgir. Por exemplo, a gente vai gravar um podcast também com uma pessoa que era cliente nosso, está num outro desafio, mas a gente continua mantendo um bom relacionamento. Porque, assim, a gente não sabe o dia de amanhã, vai precisar de uma ajuda, alguma coisa assim. Então, eu acho que é muito, de novo, né? Pessoas, construção de relacionamentos, a gente começar a confiar muito nas pessoas. Mas você falou muito vocês estão falando até de suplementos, só para a gente também arrematar. Queria ouvir uma opinião de vocês, principalmente nessa parte de business intelligence e tudo mais. Como é que foi quando começou a adotar de fato né? A gente está falando que Business Intelligence é muito mais do que simplesmente um Power BI, mas a gente entende que a ferramenta mais utilizada hoje em dia é o próprio Power BI. Qual que foi o contato, assim, a primeira vez que vocês viram? Porque eu tenho esse relato, por exemplo, que foi o treinamento do Felipe. Quando eu fiz o treinamento e o Felipe mostrou um negócio lá que autocompletava do nada, já terminava o ETL em 2 minutos, estava pronto, o Felipe lembra a reação, a pessoa tá assim, nossa, vai resolver 1 milhão de problemas. Então, assim, a gente fala muito nos treinamentos que tem que ter, em algum momento do treinamento nosso, tem que ter esse fator uau. A pessoa tem que olhar e falar assim, nossa, é isso. Eu vou usar isso aqui num negócio que eu já tô fazendo, pô, isso aqui vai me ajudar demais. Se o treinamento inteiro não tiver um momento desse, aí tem que repensar. Trazendo da minha trajetória, né? Quando eu entrei em BI, que eu falei para vocês que foi meio aleatório, né, a minha entrada, na época a gente trabalhava muito com Excel e com Access. Eu trabalhei muito com Access. Eu era especialista em Access, fazia aplicativo. Deu frio na espinha aqui agora. Mas eu gostava, confesso que eu gostava. E eu lembro que minha chefe falou assim, se você gosta do Excel, você vai amar o Access. E na época eu amei o Access. Aí eu lembro o primeiro contato que eu tive com o Power BI. Pra mim, até então, ele era só uma carinha, só a carinha, né? só deixar bonitinho. Legal, mas vou ter que continuar fazendo tudo em Access e Excel. Porque eu usava o Access para automatizar todos os meus processos ali, né? Então, ele pegava a minha base, juntava... já fazia todo o ETL. Todo o ETL né? por trás. Já montei aplicativos, enfim. Ele fazia tudo.
pelo Access. Como é que é aquele papo, Elaine? Os monstros saindo. Às vezes eu tinha 3 Access que se conectavam para ele poder gerar um resultado, enfim. E aí eu pegava aquilo, jogava dentro do Excel e eu fazia do meu Excel um dash. Falei, a única coisa que o Power BI vai fazer é, ao invés de fazer o dash no Excel, eu vou fazer o dash no Power BI. Quando eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso, porque até então, o Power BI ele é meio intuitivo, né? Então, você conectou uma base, algumas coisinhas ali de front-end você consegue ir fazendo. Sim. Rapaz, a primeira vez que eu tive contato com o ETL ali, com o Power... Levantaram a tampa do capô, né? Uau! Eu falei, o quê? Hoje não abram Access na minha frente, que eu não faço ideia de como se usa. Mas foi realmente uma mudança de chave, assim. E eu acho que foi um processo, porque até o Power BI foi se desenvolvendo, né? Sim. Então, e eu acho que cada dia mais a gente tá evoluindo. Então, teve aquele uau, do tipo, vai resolver todos os meus problemas, e agora a gente chega no ponto de, acho que não todos. E aí vem o Power Apps, vem o Power Automate, tem outros problemas que começam a ser solucionados. Só que a gente não se resume só nisso, né? Então, assim, é muito bom a gente ter a capacitação nisso. Então, hoje já tive vários cursos de Power BI, inclusive com a Lin, que foi excelente. Me desenvolveu muito, me ajudou muito a você tendo um escopo técnico, você saber o que é possível, o que não é possível, para numa conversa você poder entregar aquilo para o seu cliente. Mas eu acho que a ideia não é você ser especialista em tudo. Então, a ideia não é eu ser especialista em Power BI, especialista em Power Automate, em Power Apps. Eu acho que a ideia é, eu tenho que ter um contexto, eu tenho que saber o que é possível, o que a tecnologia pode me entregar, como que eu posso usar aquela tecnologia ao meu favor. E, se for preciso, a gente vai lá e tem uma consultoria para que seja especialista naquilo, né? Eu acho que o mais importante é você ter uma noção geral de tudo que está acontecendo no mundo tecnológico, para você realmente se ajudar e poder ajudar a empresa e poder levar o que realmente é o nosso trabalho, que nem eu como uma analista. Meu trabalho é trazer insights, poder entregar valor para a empresa. E não é só conectando dados e mostrando uma carinha bonitinha que eu vou fazer isso, né? Com certeza. Mas eu acho que esse foi um pouco do caminho e tem muita coisa ainda para vir aí, né? Engraçado como a gente vai obsoletando algumas tecnologias, né? O Access era muito usado, assim, para grandes bancos de dados. Sim. E ainda bem que a gente vai evoluindo. Né? Amém. Eu acho que a Vanessa comentou uma coisa super importante. A gente quer continuar sendo negócio, né? E usando a tecnologia em favor disso. E a gente vai até uma página 2, porque a gente tem empresas de consultoria como vocês que estão ali para nos apoiar, para nos ajudar, não só na capacitação, mas também na sustentação de algumas soluções, para que a gente consiga fazer negócio cada vez melhor, né? Meu primeiro contato com o Power BI não foi assim tão uau. Falei, nossa, ele entrega. Falei, é legal, mas onde está isso daí? Então, mas está aqui no Excel, eu fiz um PROC V, não sei o que. Eu falei, dá para fazer melhor? É sempre assim, mas dá para fazer um ajuste? Exato, mas é incrível, assim, é uma tecnologia incrível. Quando você começa a se aprofundar, entende toda a capacidade e tudo que ela pode te entregar. Sim. Eu tive a oportunidade de liderar projetos assim inovadores, né, na empresa que eu tô, e aí que ganharam fronteiras, né? A gente já exportou aí para algumas regiões e é muito, muito satisfatório. É incrível, é uma tecnologia que veio para ficar. Ela veio para ficar e ela entrega muito valor. E entrando nessa parte de capacitação, até que a Vanessa falou, o que eu sinto muito conversando com o cliente é o seguinte, cara, a pessoa tem um Excel, um Excel, não nem avançado, mas intermediário no currículo, hoje em dia já não é mais nada. Cara, assim, se eu estou falando de uma analista que vai estar numa área de dados, eu já estou pressupondo que, no mínimo básico, ela sabe de Power BI. Ela tem que saber. Exato. Então, assim, é o que você falou mesmo, virou o novo Excel, principalmente em termos de demanda de capacitação profissional. Então, assim, não tem como contratar uma pessoa hoje que vai lidar minimamente. Eu não estou falando uma área só de tecnologia, estou falando uma área minimamente que lida com dados que não conhece Power BI. Exato. Então, assim, hoje em dia, na capacitação, por exemplo, a gente também tem um braço muito de capacitação executiva, né? Ou seja, são profissionais de diversas empresas que querem fazer um treinamento conosco, então eles contratam, né, num ticket individual para poder fazer o treinamento. E o que a gente ouve muito é isso. Fala, cara,
eu cheguei num momento aqui que não tem pra onde eu fugir, não. Ou eu aprendo isso aqui, Exato. ou talvez meu trabalho tá correndo risco. Exato. Né? Então, assim, cara, cheguei no meu limite. Não dá mais. Tanto que eu estou pagando meu bolso. Eu não tô nem... Porque esses treinamentos é muito a pessoa CPF mesmo, contratando. Falo, cara, chegou num nível que, assim, ou é aquela pessoa, assim, eu bati no meu topo e eu sei que para eu dar o próximo passo na minha carreira eu preciso dessa capacitação. Então, é muito uma dessas duas linhas. Mas são situações pivotais. Ou o cara está correndo risco de perder o trabalho, ou ele já chega no limiar para poder ir para uma próxima etapa. Eu faço um paralelo disso, Caio, com inteligência artificial. Eu acho que está tendo uma corrida importante aí com inteligência artificial e as pessoas querem. Muitas vezes você não tem o básico. Às vezes você não tem nem o raciocínio crítico, né, para a coisa e você quer fazer a implementação de um algoritmo que faça a leitura e até esse algoritmo ficar maduro para que ele te responda algo. Enfim, então eu vejo muito essa corrida aí para a inteligência artificial e eu acho que a gente vai chegar lá. Ela é super importante. Mas eu acho que a gente também há de se respeitar a jornada. Né? Eu acho que a gente vai chegar lá olhando para uma análise aí mais preditiva e mais prescritiva. Eu acho que a inteligência artificial vai ajudar muito. Mas é interessante como a tecnologia nos ajuda, né, a pensar diferente. Então, se eu fui até aqui, puxa, eu preciso dar um passo adiante. Eu acho que isso é estimulante também, né? Não, isso é super estimulante. E é uma coisa que é engraçada. A gente estava falando até nos episódios para trás, que, né, falando um pouquinho de IA, até para IA, é uma coisa que eu aprendi até com o Felipe, né? Tô falando sem demagogia. Felipe, um ano e meio atrás, trouxe um conceito para mim que eu achei muito importante, que eu uso até hoje. O Felipe tá assim, cara, o que é internet para você? A gente tava lá em Goiânia. Tomando um caju amigo. Caju amigo. Vocês forem em Goiânia, vocês como é que é o nome lá do bar? Nem lembro o nome. Glória. Quem foi em Goiânia, Glória. Caju amigo, muito bom. Aí o Felipe chegou pra mim e fez uma provocação assim, cara, o que é internet pra você? Eu falei assim, cara, que conceito viajado. Né? O Felipe tá assim, cara, pra mim eu tenho que a internet ela é uma ferramenta simples de exponencializar a experiência humana. O que é isso? Cara, a internet está simplesmente assim, tudo que a gente vive está sendo explodido. Então, por exemplo, cara, a mulher que era modelo, que conseguia fazer parcerias na cidadezinha local dela, hoje em dia ela explode. Você tem um músico, por exemplo, o João Gomes é de Serrinha, no interior de Pernambuco, numa cidade de 5 mil habitantes. O cara explode na internet. Tamanha exposição que ele tem. Tudo você vai explodindo, né? Então, assim, é muito exponencial, né? É muito exponencial. Então, assim, hoje em dia eu vejo muito que, por exemplo, a parte de IA também é uma parte de explodir a experiência humana. Por quê? Para você usar, por exemplo, um chat GPT direito, o que você tem que saber? Perguntar direito, pedir direito. É a mesma coisa do trabalho. Se você pede errado, você vai receber errado. O ChatGPT é a mesma coisa. Faz um prompt meia boca lá, alguma coisa. Vai vir errado. Exato. Não tem o que fazer. Então, hoje, tanto que existe engenharia de prompt. Ou seja, uma pessoa que fica lapidando o que eu vou colocar na ferramenta de IA, né, na ferramenta generativa, para poder perguntar direito. Sem dúvida. É a mesma coisa que a gente vive na empresa. Cara, quantas mil vezes eu já não recebi uns pedidos sem pé nem cabeça em experiências pregressas, que na hora que eu entregava exatamente o que me pediu, aí a pessoa olhava e falava assim, não, mas não é isso que eu pedi, não. Eu falei, cara, olha o e-mail que você me pediu. O que desse e-mail aqui tá diferente que eu coloquei aqui? Aí o cara olha assim, ele... mas não era isso que eu tava pensando. É a mesma coisa do ChatGPT, ou seja, eu tô para exponencializar a experiência. Então, de novo, tem que saber perguntar, tem que saber como usar. Então eu vou usar IA só por usar? Faz sentido, eu vou gastar recurso. Por exemplo, a gente vê direto, cara, pela mesma vez por mês chega assim, quero usar Copilot. Eu tô assim, cara, mas quer usar pra quê? Pra isso. Eu falei, cara, isso aqui uma árvore de decisão resolve. Exato. Você vai gastar 15% do recurso. Exato. Pra quê? Exato. Você tá querendo dar um tiro de canhão numa formiga, cara. Mais uma vez, né? A gente viveu a era do... Todo mundo quer um BI para chamar de seu, né? Agora a gente está vivendo a era de todo mundo quer um IA para chamar de seu. Exato. Né? O que a gente recebe de, eu quero implementar uma IA aqui. Não, chatbot. Eu quero implementar um chatbot com inteligência. Para quê? Não, para quê? Tá todo mundo usando. Porque tá todo mundo usando, o meu coleguinha tá usando, eu quero também, né? Então, eu acho que a gente volta na mesma coisa, né? Para quê? O que eu resolvo com esse problema? Porque por mais que a gente... Né, as IAs estão muito avançadas. IA, sem dúvida, né? Acho que ninguém mais tem dúvida que veio
tá no hype ainda, mas veio para ficar, não é aquela coisa que vai cair no vale do esquecimento e vai morrer, não vai, né? Só que eu acho que a gente ainda precisa, as empresas precisam responder muito. Para que eu vou usar? Exato. Onde eu vou usar? Eu estava no evento há 15 dias atrás sobre IA, né? E os maiores players do mercado, Google, WhatsApp, representando a Meta, IBM, Nubank, estavam todos esses players no evento, Microsoft falando das aplicações até internas deles, né? Então, assim, você vê que as aplicações de mais sucesso, elas têm uma clareza muito grande que problema que elas resolvem. Né? Eu tenho que resolver esse problema. E aí não nasce assim, vou resolver um problema com IA. Eu tenho um problema. Exato. E a IA resolve esse problema. Porque se eu resolvesse com BI, eu resolvi com BI. Né? Então, assim, é aquele negócio. As pessoas estão querendo pegar a IA e resolver qualquer coisa com IA. Né? E não é bem isso. Até porque a gente vai entrar, quando a gente traz para o mundo corporativo principalmente, a gente vai andar numa ideia de custo. Né? E assim, desenvolver... Né? É muito. Desenvolver não é um problema. E sustentar depois. Né? E quando a gente fala de IA generativa e validar resultado. Né? Que hoje é um desafio muito grande. Né? Aquilo responde tudo. Aquilo é igual criança. Né? Responde qualquer coisa. Agora, tá certo? Né? Como vocês colocaram muito bem um problema, né? Que vocês estão numa área que governança é um tópico muito forte e necessário na área de vocês. Para a área de IA também. Como é que eu faço uma IA que eu deixo a empresa inteira usar, né, como eu quero externo para o público externo da empresa, né, um negócio. Como eu faço a governança das plataformas, a segurança. Né? Então, esse inclusive foi um ponto muito que se bateu muito no evento que eu fui, que é segurança, veracidade são as bolas da vez de IA. Como que eu faço uma solução que resolve realmente um problema e que eu faço isso com segurança, eu valido isso, né? Como é que eu sei que meu usuário está sendo beneficiado e não penalizado, né? Porque pode acontecer. Com o Google Tradutor, né? Que quando começou, você jogava qualquer coisa lá que ele te entregava. Se você não soubesse o mínimo de inglês, por exemplo, é a mesma você coisa. passava uma vergonha. Então, só um paralelo muito mais próximo, né? A IA hoje é isso. Se você não sabe... Primeiro, você tem que ter uma estrutura muito bem feita de dados e informações para você alimentar aquilo. Se você não tem uma estrutura muito clara, se você não sabe o que perguntar e você não sabe qual resposta você deveria receber, como que você valida isso? Como que você implementa? Que aí é o uso indiscriminado. Por exemplo, quando a gente fala de uso indiscriminado, lá, né, a gente, esse ano também, pela linha, a gente esteve lá no Rio Innovation Week, a gente até já comentou isso no outro episódio, mas o diretor lá, Latam, da Microsoft, falou assim, cara, as pessoas vão usar IA, gente. Não tem o que fazer. Não tem que colocar política contra... Cara, vocês têm que aceitar essa realidade. Se aceitar a realidade, mas também tem que ter uma ponderação. Porque, por exemplo, ele falou, o tanto de gente que está pegando um arquivo interno da empresa e jogando em ferramenta de IA na internet de forma indiscriminada, cara, isso aí é absurdo. Então, assim, mas também tem que entender, cara, não tem como frear. Então, como nós vamos fazer? A gente tem que sentar, montar um comitê, montar a governança, liberar a ferramenta, porque as pessoas não vão deixar de usar. Só que, de novo, até para as pessoas poderem usar, elas têm que entender quando precisa, talvez não precisa, é a questão do uso. Mas se não tiver ninguém olhando para esses pontos, vai deixar correr solto. E aí tem um perigo grande. Sabe? Disposição, né? Com certeza. E entra no tópico de capacitação, né? Que a gente estava comentando. No evento que eu estava, tinha duas pessoas ao meu lado ali. E aí o CTO do Nubank, né, tava palestrando e ele estava falando de diferentes IAs, né? E aí ele estava falando de IA generativa e IA preditiva, né? E aí eu vi que as duas pessoas estavam, tipo, qual que é a diferença? Né? Existe, né? E assim, e aí... Muito, mais uma vez, assim como o Power BI, eu acho que disruptou muito o mercado de BI, né? Democratizou, acelerou, fez essa bagunça positiva, né? Porque tudo que se transforma mesmo é assim, né? Primeiro é o caos, depois a gente vai colocando governança em cima, né? E a coisa vai... Regra, segurança, então IA eu acho que está no mesmo momento também, né? Então você vê que a pessoa ela não está sabendo a diferença de uma IA generativa, né, para uma preditiva. Que é a diferença? Né? É a mesma coisa? Não é tudo IA? Não faz a mesma coisa? Então a gente precisa sentar um pouquinho, né, entender o que é, como é que funciona, para que serve, quando que eu aplico, né? E aí para a gente poder realmente, para a gente poder olhar para problemas de negócio e falar, aqui encaixa. Aqui encaixa, né?
Meninas, Muito bom. brigadíssimo pelo tempo de vocês. Eu sei que o ativo maior que todos nós temos é tempo. Com né? certeza. E o tempo de vocês é precioso, né? A gente estava conversando aqui antes de entrar da correria, né? A gente fala, fechou o ano fiscal, agora vai ter paz. Vai nada. Tô fechando o primeiro quarter aí agora, né? E todo ano é a mesma coisa. Não, cara, tá fechando, pô, agora vai dar tudo A gente certo. se ilude, né? Eu tô como a gente se ilude, né? A gente fala, não, agora fechou o ano fiscal. Não, a Juliana respirar. mandou mensagem pra mim e falou assim, não, cara, ó, tá terminando, aí vai fechar o ano fiscal, aí o próximo mês de início é só fazer umas reflexões e tá tudo certo. Cara, já começa o ano numa correria. Muito acelerado. A gente se ilude, a gente se ilude. Não, mas é assim mesmo. Mas, de novo, cara, acho que obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Acho que é super importante. A gente tem falado muito, né, que essa experiência de fazer podcast que é muito enriquecedora, porque a gente ouve muitas histórias, a gente ouve muitos contextos, aprende muita coisa. Então, assim, de novo, né, o tempo é o recurso mais escasso, é um recurso que a gente não produz mais. Então, a gente queria agradecer em nome da linha a presença de vocês duas, tá? Eu que agradeço. Beleza. E aí, pra achar vocês no LinkedIn, como é que faz? Façam um Ué, merchan. tem que fazer o jabá, tem que Pessoal fazer. de vocês. Quem não é visto, não é lembrado. Bem, a gente adora o setor de saúde, onde a gente atua. Brincadeira. Mas para se conectar com vocês aí, trocar experiências, porque como eu falei, né, a gente tá no início ainda do podcast, né, mas os primeiros que nós já fizemos, já vieram pessoas falar com a gente, pô, que legal, aquilo me deu um insight, é legal compartilhar essa experiência, porque né, a nossa evolução ela é gradativa, mas para o lugar que a gente está, quem está bem mais atrás, olha um bate-papo né, descontraído como o nosso aqui, tira vários insights, aprendizados, opa, aí é um caminho que eu não vou, isso é importante, né? verdade. Então, fala aí para se conectar com vocês, trocar ideias, para vocês poderem... O meu LinkedIn é VR Rocha. Muito bom. Beleza. É verdade, Felipe. Assim, é uma rede que eu sou muito atuante. Eu acho que a gente captura muitos insights, de fato. E para me encontrar no LinkedIn. Então, vocês podem buscar por Elaine.Rezende e vai ser um prazer trocar ideias, experiências e participar de grupos que realmente agreguem valor aí no nosso dia a dia. Se for lá, vai ver você lá palestrando, recente. Talvez não, talvez sim. Então, tá certo, gente. Obrigada, Bom, gente, pessoal. valeu, meninas, obrigado, viu? Valeu!